Eu estou muito feliz hoje. Essa é a Oriqui Editora. Hoje é um dia muito especial para mim, em particular. A gente está aqui hoje para conversar sobre poesia preta, sobre poesia como cura, poesia como resistência, poesia como identidade. Então, as várias formas que a poesia pode se apresentar para a gente. Agradecer a presença de todos aqui. A Oriqui Editora é uma editora independente. A gente está aí na luta pela publicação de autores e autoras negras, abrindo esse espaço, porque publicar é um ato político, né? Só um minutinho aqui que eu vou chamar a nossa convidada. Riane Leão, maravilhosa, autora desses dois livros, Tudo Nela Brilha e Queima, professora, poeta, e jamais peço desculpas por me derramar. Eu conheci a Riane com esse livro Tudo Nela Brilha e Queima, Daniel Brasil, um dos editores da Oriqui, também meu companheiro, ele foi no lançamento do livro e comprou o livro. O que mais me chamou a atenção foi que ela fez uma dedicatória para mim e que eu senti muito para mim, mesmo sem ter estado lá, né? Oi, Oi, Riane. rainha, tudo Eu queria agradecer muitíssimo. Deixa eu subir aqui, senão corta minha cabeça. Agradecer muitíssimo a sua presença. Estou muito feliz com você aqui. Muitíssimo. Eu estava falando agora da dedicatória linda que você escreveu no meu livro, que foi presente. É, E a dedicatória diz que esses poemas te refaçam, te transformem e te reordenem a sua potência. Somos infinitas, não andamos só. Axé, Anne Leão. E, de fato, esse livro trouxe muita, muita, muita potência na minha vida naquele momento, 2017. E a sua poesia sempre traz muita potência para mim, né? Queria agradecer, em primeiro lugar, em nome da Oriqui. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar dividindo esse momento aí com a gente. Eu queria que você fizesse uma introdução, se puder ler um poema. claro. Primeiro de tudo, quero te agradecer pelo convite, estou muito feliz. Dá para sentir sua felicidade daqui também por esse encontro. E, enfim, acho que é isso. Assim, às vezes a gente fica pensando como a gente pode trocar afeto durante esse tempo e a gente sempre arruma uma brecha para que isso aconteça. Te agradeço muito por essa troca de afeto, essa troca literária e tudo mais. Você quer que eu comece primeiro lendo um poema, depois fale? Ou quer que eu fale e depois leia um poema? Como você prefere? Você acha melhor. Tá bem, vou começar lendo um poema, que eu gosto mais de começar lendo poemas. Vou ler um poema da página 104, é do livro novo, mas eu tô com os dois aqui. Que diz: Você me diz que é preciso se entregar visceralmente, e eu te digo que é preciso derrubar portas, chacoalhar árvores, tremer vidraças, balançar folhas, refrescar contornos, soprar flores, conhecer sozinha a própria potência de destruição e de amor, se aprofundar em seus excessos, saber bem de si, oferecer o mais bonito para optar onde ficar, para optar onde cair. Enfim, queria começar lendo um poema. Eu gosto de começar lendo poema. Vou fazer uma introdução rapidinha sobre o meu trabalho e aí a gente vai rodando assim. Eu sou Riane Leão, eu sou poeta, eu sou professora. Atualmente eu moro em São Paulo, mas eu sou do Mato Grosso, Cuiabá. Tenho muito orgulho de ser de lá. E sou poeta já desde sempre. Eu escrevo desde pequena. Lancei o meu primeiro livro em 2017 e agora o segundo livro foi lançado no final de 2019 e está vindo um terceiro que possivelmente vai ser lançado no início de 2021. Eu, além de ser poeta, sou professora, tenho uma escola de inglês para mulheres negras aqui em São Paulo, chamada Odara, onde o material é todo afrocentrado também e todo pautado em cultura preta. E, assim, de início, acho que é isso, assim, mais resumidamente. Eu tento trabalhar nos meus poemas os processos curativos através da literatura. Obviamente que não só isso, né?
mas eu acho que isso é o que mais perpassa a minha poesia e é o que mais eu tenho recebido feedback sobre. Eu não gosto muito, assim, e tudo bem para quem faz isso, de falar da dor pela dor. Eu gosto da poesia que se faz estrada e traz novas possibilidades e nos faz repensar sobre novas ferramentas também para que a gente se reconstrua, para que a gente recomece e para que a gente se veja reinado novamente. Então, minha poesia é uma poesia de resgate ancestral, tanto para mim quanto para as pessoas que me leem. E eu tenho uma página no Instagram que chamam de Jazz Meu Coração, que é por onde eu estou me conectando agora, que é uma página que já tem 5 anos. E eu trabalho com literatura já, assim, trabalhar profissionalmente mesmo há 12 anos. Acho que é isso, assim, de início. Tá ótimo. Então, vamos começar nosso bate-papo. Eu coloquei aqui um roteirinho para eu não me perder, né? Muito por acesso. E aí eu fiquei pensando nos seus 2 livros, né? E no que eles têm de comum e de diferente. E aí eu observando os dois, percebi que os poemas do primeiro livro, ele tem uma forma mais livre, os versos expressam o que precisam expressar sem compromisso com estrutura tradicional, com métrica, por exemplo. Eles são mais fluidos, né, mais leves, mas também são muito intensos. Enquanto no segundo livro eu percebo uma estrutura diferente do primeiro, principalmente na forma, né? No geral, tem poemas maiores, tem mais ritmo, mais pulsação. Isso, minha percepção, assim, enquanto leitora, fã. Eu queria saber de você se isso é proposital, se isso é parte de um projeto para cada livro, se foi desenvolvido naturalmente. Como é que foi isso? Tá bem. Quero falar de novo, porque eu estou muito feliz de estar trocando com você. Felicidade. O primeiro livro, eu acredito que todo mundo que lança um primeiro livro, assim, ou um zine, ou enfim, formas de registro, foi uma coisa mais impulsiva mesmo. Ao mesmo tempo que ele carrega alguns textos que eu já tinha guardados, tem muito texto inédito também, mas eu acho que é o mais urgente, assim. Eu sempre lembro de uma frase da Audre Lorde, que ela fala sobre silenciamento, e ela fala que quando a gente silencia, parece que os silêncios eles ficam socando dentro da boca da gente até eles saírem, assim, eles ficam degladiando ali dentro. Então, eu penso que nossos primeiros registros, eles sempre saem mais pá mesmo, eles saem dessa forma mais impulsiva mesmo. Então, eu leio o meu primeiro livro como um livro mais impulsivo. Eu gosto muito dele, mas quando eu comparo ele com o segundo, não é nenhuma comparação de qualidade, mas quando eu comparo momentos. Quando eu comparo momentos desses livros, eu percebo que o primeiro livro ele é um livro que eu estava começando ainda, tem isso também, então eu estava com as minhas urgências. Ele é um livro urgente. Todos os livros de mulheres negras são livros urgentes, mas esse primeiro especificamente foi mais urgente ainda. Tinha muitas histórias que eu estava guardando há muito tempo e que eu precisava falar naquele momento e daquela forma, assim. Quando eu vejo o segundo, eu vejo assim, eu comparo as mulheres dos livros. Quando eu lancei o primeiro livro em 2017, eu me via como uma mulher que estava construindo um caminho, mas que não entendia muito bem como seria esse caminho, não entendia muito bem para onde estava indo, mas sabia que estava indo em frente. E eu via uma mulher também que tentava conquistar certos espaços, estava construindo o seu amor próprio, estava começando talvez a se ver como prioridade. Quando eu vejo o segundo livro, quando eu comparo com os poemas do segundo livro, eu já percebo que é uma mulher que atingiu esse momento, assim, que não é um momento definitivo. Eu não acredito nem em cura definitiva, nem em amor próprio definitivo. Eu acredito em construção diária de processos. Mas quando eu vejo o segundo livro, eu acredito que o primeiro ele cumpriu exatamente o que ele tinha que cumprir em relação à minha vivência. Porque no primeiro eu queria muito ser essa mulher do segundo. E que é no sentido, não é só sentido de fortaleza e de força, mas no sentido de me olhar. E eu acredito que no segundo livro eu consiga fazer poemas mais longos e consiga elaborar de outra forma, porque eu já consigo me narrar melhor. E eu consigo entender a minha nova narrativa de outra forma. No primeiro, eu queria construir uma nova narrativa. No segundo, eu consegui construir uma nova narrativa. O primeiro, por si só, já é uma nova narrativa, claro, né?
Mas eu acho que em relação aos dois, eu sempre penso nisso, assim. No segundo livro, eu sou a mulher que eu quis ser. A mulher que já não vai pular precipícios por ninguém. A mulher que consegue compreender certos processos. A mulher que entende que a gente vai cair diversas vezes e que cada queda é de outra forma, porque dentro dessas quedas eu já tive outros aprendizados para lidar com elas de outra forma. Então, acho que é isso que faz com que o segundo livro ele seja mais cachoeira mesmo, né? Eu vejo o primeiro livro, se for comparar com alguma coisa de, enfim, do que for, eu vejo mais como fogo de artifício mesmo. Ele explode, assim. E já vem pelo nome mesmo, tudo nela brilha e queima. Ele vai desse jeito. O segundo livro já é um livro que se derrama, já é um livro que corre que nem rio, porque eu já me vejo diferente. Eu vejo esses mergulhos. O primeiro livro eu queria entender o que eram esses mergulhos. E eu ficava com medo de estagnar. No segundo livro, eu já entendo que olhar a água parada de longe não adianta. Eu preciso mergulhar nessa água parada para entender do que ela é feita. Então, o segundo livro se dá nisso, assim, quando eu mergulho e eu entendo que eu sou a protagonista da minha não estagnação. Eu mergulho nessa água e, a partir desse momento, ela volta a correr de outros jeitos, mas ainda assim ela está correndo. Linda. Eu adoro as metáforas que você faz com a água. Esse Onde? livro tem muitas metáforas com água e muitos atravessamentos da religiosidade de matriz africana, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse processo, de que maneira ele dialoga também com o seu processo de identidade, de reconhecer-se mulher preta, pensando, na sua produção. Certo. É impossível, talvez inevitável, que o candomblé seja presente nas minhas produções. E eu estou no candomblé há 5 anos. E desde que eu comecei esse contato, eu estou na trajetória da literatura há 12 anos. Estou no candomblé há 5. Obviamente, o candomblé já morava em mim de certas formas que eu não entendia e que eu entendi só depois de pôr os pés descalços no terreiro. Mas é impossível que isso não perpasse a minha literatura, porque foi no candomblé que eu descobri a minha essência. E no candomblé que eu consegui fechar os olhos para ver o dentro com carinho, né? Eu acho que existe essa transição. Que antes eu fechava os olhos para me ver por dentro, mas ainda era um pouco... Eu ainda era um pouco cruel comigo mesma, e não por minha causa, por conta de tudo que me ensinam, da culpa que eu carregava, ou daquela coisa de que convencem a gente de que a gente tem que ser sempre fortaleza, ou de me culpar por não encontrar todas as respostas. Dentro do candomblé, quando eu me vejo por dentro, eu me vejo de uma forma confortável, eu me vejo de uma forma carinhosa, eu compreendo os meus processos me acolhendo. E eu acho que é isso, não só isso, mas também isso que traz, e que o candomblé e a religiosidade, a espiritualidade traz para dentro da minha literatura. Eu consigo falar de amor próprio e do olhar que a gente se dá e de como eu me vejo de uma forma ancestral e carinhosa. Eu passei por um processo de embranquecimento durante a minha vida toda. E foi em São Paulo, em companhia com muitas mulheres negras maravilhosas, que esse processo se pausou, ainda bem, e que eu fui me redescobrindo, entendendo o meu lugar enquanto mulher preta de pele clara, entendendo o meu lugar enquanto mulher afro-indígena, entendendo quais eram as ancestralidades que me perpassavam, o que me cabia, o que não me cabia, enfim, todas essas coisas que eu refleti e ainda reflito. E depois que eu entrei no candomblé, que eu coloquei os pés descalços no chão do terreiro, eu entendi que existem esses deuses, eu sou filha de Ansa Kogum, e que existem esses deuses que me olham com muito afeto. Então, a minha compreensão de afetividade mudou completamente. O que é afetividade quando a gente se olha e o que é afetividade quando nos olham? E isso eu não estou falando só de deuses, embora eu também veja meus amigos e minha família como deuses e deusas. Mas quando me olham, qual é a afetividade? Ah, Aline, rainha, que saudade. Qual é a afetividade que depositam em mim? E qual é a afetividade que eu estou depositando em mim? Toda vez que eu vou no terreiro, pode ser para qualquer coisa, pode nem ter um grande ritual, pode ser, enfim. Eu me deparo comigo mesma num espelho, que eu consigo me ver de um jeito que nada que foi me passado desde que eu era criança faz sentido, por conta de sociedade mesmo, por conta de como eu acreditei que eu deveria me ver. Quando eu chego lá, tudo isso morre.
para que eu renasça de outra forma. E eu acho que é aí que o candomblé entra, nesses recomeços. Muita gente me diz quando me lê, você não está cansada de recomeçar, esse negócio de ficar renascendo o tempo todo. Na verdade, o candomblé ele me dá uma sensação de renascimento diário e que eu não carrego como fardo. Eu não carrego como peso. Eu acredito que a gente está renascendo o tempo todo, para além dos nossos processos de dor, que a gente sempre, a partir de um processo de dor, a gente vai ter um renascimento que, obviamente, vai carregar muitas coisas, inclusive traumas. Mas o renascimento, ele não vem só da dor. O renascimento é a premissa de evolução, a premissa de ser alguém melhor, a premissa de me respeitar, de respeitar outras pessoas, a premissa de me ouvir, de ouvir o outro, a premissa de ser uma pessoa que não só fala, como também entende o lugar de escuta. Então, esse renascimento não traz peso nenhum. Esse renascimento me faz entender que eu estou em constante crescimento. E eu acho que esse crescimento é o que eu trago para minha escrita e é o que dá para ver muito... obviamente, entre os meus livros, assim. Como esse crescimento me perpassa, eu já estava no candomblé nos 2 livros, mas como esse crescimento me perpassa muito mais de uma forma avassaladora do que no primeiro livro. Porque eu consigo me ver num renascimento sem peso. Eu quero renascer todo dia. E todos os dias que eu renasço, eu tento me enxergar dentro desse renascimento. Se eu renasci brisa leve, eu fico pensando, o que me trouxe essa brisa leve? Se eu renasci furacão, eu penso, o que me trouxe esse furacão? E como eu não devo depositar esse furacão na mão de outras pessoas, eu cuido do meu furacão. O que não tem nada a ver com me dividir ou não me dividir. Mas não colocar, né, coisas pesadas nas mãos das pessoas. Então, acho que são essas compreensões. O candomblé me traz muita coisa. Falar disso me traz muita alegria, assim, né? Me lembra minha mãe de santo, minha madrinha de santo, minha mãe de Roncó. Me lembra muitas coisas. Então, e dentro da minha literatura, isso é muito óbvio, assim. É óbvio que eu sou vento. É óbvio que nada me derruba. É óbvio que nada me contorna. É óbvio que eu sou inevitável. Então, acho que é nessa parte que entra essa espiritualidade, no tudo. Nessa parte não, no todo mesmo. Todas as partes que me perpassam carregam a espiritualidade. Ai, que linda. Eu, eu me identifico muito, né? E é engraçado que você vai falando e eu vou também vai passando filme, tem dos momentos da minha vida e dos momentos dos 2 livros, né? E curioso que o seu segundo livro, eu lia muito ele na água, em momentos de água. Todas as vezes que eu tinha ou praia ou piscina, alguma conexão com água, eu sempre carregava o seu livro junto comigo, assim. E aí você falando desse processo, porque ele me remete muito, ele me devolve muito para esse lugar do mar, né? Ele me ajuda a matar a saudade da minha conexão com a água. Sim. É muito maravilhoso. Desculpa, eu não quero te interromper em nenhum momento. Não, Mas aí você vai falando, não. eu vou pensando assim, que eu acho que é um livro, você foi falando, eu acho que é um livro que mata a sede. É um livro que faz morrer a sede mesmo, tanto a minha quanto das pessoas que estão me lendo, assim. É um livro onde não cabe a sede, o segundo, né? O primeiro tem outras questões e outros elementos, mas o segundo especificamente é um livro que faz morrer a sede. Quem lê ele não vai ficar com sede, seja do que for, de compreensão de si mesma, de mundo. Eu queria te pedir permissão para ler para ler um poema da página 117 do meu segundo livro que fala um pouquinho sobre espiritualidade. Sim, claro. E aí a gente vai conversando, eu vou lembrando dos poemas. Esse é mais curtinho, que é um livro que eu fiz, um poema que eu fiz, todo poema é um livro também, né? Um poema que eu fiz como se a Ansan estivesse conversando comigo, e na verdade ela estava, né? Não foi como ser. Que ela foi me soprando coisas ela foi soprando coisas em meu ouvido e eu fiz esse poema, que é um poema carta. E fiquei com vontade de ler. Ela fala: filha, deite aqui e me escute. Falei com o tempo e pedi para ele parar. Nesse momento, até mesmo ampulhetas travaram areias. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Estou levando seus temores e mantendo a paciência. Chegue antes para observar os terrenos. Busque aliadas e, quando te cegarem, me encontre no mistério do entardecer. Te darei água para beber nos seus desertos, te ventarei nos mormaços mais profundos e te acenderei em fogo que poderá aquecer ou espalhar cinzas por onde passar.
Meça seus poderes. Sabedoria é justamente não saber todas as respostas. Eu resolvo, eu dissolvo, amasso entre as mãos e faço pó da matéria mais densa. Me peça, mas seja inteligente e certeira. Me agradeça por estar inteira. Pedreiras desmoronam e você ilesa. Poeiras formam nuvens e você defesa. Você pode até perder, mas nunca sem guerrear. E perdas são ganhos despretensiosos. Escrevi seu nome no ar, a sua prece é voar. É isso. Ai, lindo, lindo. Eu lembrei do dia da conversa do clube, e a Gabriela, uma das meninas, e ela falando assim: ah, é um dos meus favoritos, é um dos meus favoritos. É difícil fazer a seleção dos favoritos, né? É sempre um desafio. Fazer uma outra pergunta, já que a gente colocou, quando eu pensei no tema dessa live, quando eu estava ouvindo a sua live, outro dia que você fez uma live de madrugada, eu estava indo dormir, tinha que trabalhar no dia seguinte, aí eu abri esse Instagram, tipo, ai meu Deus, Giane tá online. Aí fiquei acompanhando, até quando eu aguentei, assim, e aí você estava contando uma história que você até tinha contado pra gente no, na chamada que você fez com a gente lá do Clube de Leituras Letras Negras, e sobre o quanto seu poema foi importante para a cura de uma mulher que tinha sofrido agressão, estava internada. E aí eu fiquei pensando muito no quanto a poesia pode ter esse lugar de cura, né? E aí eu queria ouvir de você, de que maneira que você entende que a sua poesia pode estar nesse espaço de cura. Certo. Eu lembrei de uma frase de uma. Eu sempre fico lembrando também das minhas referências enquanto a gente vai falando. De uma frase da. Ela chama Zora Neale Hurston, que é uma poeta americana, que ela fala: se você manter silêncio sobre as suas dores, eles vão te matar e dizer que você gostou. E quando eu li isso, eu fiquei pensando em diversas possibilidades. Pode ser uma frase que vai te levar para alguns lugares que talvez você não se sinta tão confortável, mas eu acho que a poesia e a literatura também é para isso, para a gente, a partir desses lugares, se compreender e construir lugares mais leves, né? E eu acho que toda a minha literatura ela passa por esse lugar do não silenciamento, do falar. E por isso também que eu falo dessa questão da dor, de não gostar de falar da dor pela dor. E porque eu fico pensando que se a gente falar só de dor o tempo todo e a gente ficar especificando a dor o tempo todo também, é super importante. Eu acho que para a gente chegar nas nossas partes leves, infelizmente a gente vai ter que perpassar a dor para entender, né? Tem um outro poema que eu gosto, que eu postei hoje, inclusive, da Nairi Wahid, que ela fala: é ser honesta sobre a sua dor que te faz invencível. Então a gente vai ter que perpassar esse caminho, não vai ter como colocar tudo embaixo do tapete ou fingir que não está acontecendo. De vez em quando a gente faz isso, dá uma fugidinha e depois a gente volta, tudo bem. Desde que a gente volte, tudo bem. Mas a gente vai ter que perpassar esse momento. Mas me interessa muito mais o que vem depois. Eu sempre penso, tá, mas o que vem depois da dor? Para mim não é o fim. Eu não enxergo dessa forma. E a espiritualidade entra aqui de novo, né? Eu nunca enxerguei dessa forma, na verdade. Então, quando eu penso em cura, eu penso, primeiro, eu penso em processo, eu penso em cura diária, eu penso em o que é cura, porque a gente tem falado muito essa palavra, acho que todo mundo tem falado muito essa palavra, e eu acho que de vez em quando vira até uma cobrança, né? De pensar, não estou me curando, e tô todo mundo se curando. Ou pensar, o que é cura para você, o que é cura para mim. De repente, se você dividir para mim o que tem te feito se sentir mais curada, pode ser que alguns dos seus processos não se encaixem nos meus, mas pode ser que alguns se encaixem e se encaixem bem. Então, eu acho que a cura, ela vem de novo do não silenciamento, de se dividir. Se a gente, todo mundo falasse quais são as coisas que te fazem melhor, quais são as coisas que te fazem leves. E aqui eu me lembro de novo de outras coisas que perpassam esse depois da dor. Quantas vezes a gente tem falado sobre coisas leves nossas, né? Que nem você falou da água, você fala da água com tanto carinho, já dá para perceber que você ama a água, ou que a água te ama, né? Então, eu fico pensando em como a gente tem falado das nossas questões leves. Eu sempre falo isso assim nas lives. O que te faz se sentir muito bem com você mesma? Qual é o filme que você assiste que você fala, ai,
que delícia, que disco que você escuta que te dá vontade de sair dançando no meio da rua? Qual é o dia da sua vida que você lembra e dá vontade de guardar para que seu peito se sinta confortável? E como você faz para rememorar isso? Como você faz para relembrar isso em sensações? A cura, para mim, são esses momentos. Mas a cura não se trata só de lembrar de coisas que já passaram e te fizeram bem. Se trata de construir uma memória de futuro. Quem fala muito de memória de futuro é uma poeta do Rio de Janeiro, que é a Gênesis. Eu sempre cito ela, que ela é uma grande referência para mim. A memória de futuro é você já saber que esse futuro aconteceu. Eu já sei que meu futuro, ele guarda coisas boas para mim. Pode ser que muita coisa aconteça. Guardar coisas boas não quer dizer que eu estou imune da dor e não quer dizer que eu estou imune de muitas coisas que, infelizmente, acontecem. Mas a memória de futuro é eu imaginar coisas que eu já sei que vão acontecer. É imaginar que depois que tudo se passar, eu vou estar do lado das pessoas que eu gosto. É imaginar o abraço da minha mãe. Eu tô com muita saudade da minha mãe. É imaginar uma festa no terreiro. Tô com muita saudade do terreiro. Não só em festa, em outros momentos também. Então, acho que a cura, ela guarda essa memória de futuro. E eu acho que o meu primeiro livro é sobre a memória de futuro e o segundo é sobre o que já aconteceu, o pé no chão. E é por isso que eu lembro muito dessa história de quando essa leitora entrou em contato comigo e falou que a mãe dela estava internada porque tinha sofrido violência doméstica e que quando leu o meu livro pensou em possibilidades. A minha literatura é uma literatura de possibilidade. Toda mulher preta que escreve uma literatura que abarca possibilidades, novas narrativas, novos caminhos, ferramentas, que às vezes são ferramentas ancestrais, mas ainda novas, porque o nosso contato com a ancestralidade também é novo. O nosso contato bem, assim, maior com a ancestralidade também é novo. Então, quando eu penso nisso, eu penso que quando as pessoas leem os meus textos, alguém esses dias comentou numa foto minha, eu queria, um dia eu vou ser essa mulher. Isso é memória de futuro. Isso não é que ela está só guardando, colocando assim, um dia quem sabe. Não, ela vai ser essa mulher. E pode ser que hoje eu seja essa mulher e que amanhã eu esqueço que é ser essa mulher diante de alguma coisa que possa ter me acontecido de dolorosa, ou enfim, qualquer outro processo que eu passe. Mas eu já fui essa mulher, então eu posso lembrar como foi ser ela, eu posso lembrar o caminho de volta. O meu caminho do retorno para minha força é uma coisa que eu tento não esquecer. Que nem quando deixava uns farelinhos de pão para você lembrar o caminho de volta. Eu fico pensando nisso, assim, que eu vou deixando esses caminhos de pão ou de arroz, de grão de arroz, para lembrar, quando eu for voltar e perpassar isso de novo, por onde eu já caminhei. Eu não posso esquecer disso, porque os momentos, eles se repetem, né? A vida parece que é essa eterna repetição de momentos. E quando esse momento se repetir, o que eu vou fazer? A cura para mim é isso. O que eu vou fazer quando exatamente um momento que pode ter me matado por dentro, me destroçado acontecer de novo? Pode ser que eu me destroce novamente. Acontece também. A gente não está imune à dor. Mas eu já passei por ali. E o que eu fiz da primeira vez? O que eu posso fazer agora? Como que eu posso juntar o que eu sou agora? Porque eu sou muitas também ao mesmo tempo, todo o tempo. Então, acho que a minha escrita, ela perpassa essa cura de memória de futuro e ela perpassa essa cura possível. Porque eu já estive em lugares muito, muito, muito desconfortáveis e que eu não podia ser, né? Sabe quando você não cabe, que você tem até que se abraçar, e que bom que você se abraça também para que você não fique só. Eu já fiz casa em lugares que eu não sabia qual era a chave para sair. E às vezes esses lugares nem tinham chave nenhuma para sair. Nem precisava de chave para sair. Só precisava eu entender o meu crescimento. E eu já estive em muitos lugares. Eu já fiz casa no passado, eu já fiz casa na dor, eu já fiz casa no abuso, eu já fiz casa na violência. E já não me interessa fazer casa nesses lugares. Eu já soprei essas casas com muita força para elas caírem. Então, eu acho que a cura é sobre aonde a gente vai fazer essas moradas, que não se trata de fazer moradas em outras pessoas também, mas aonde a gente vai construir essas moradas para que a gente se lembre que a gente tem para onde ir, quando a gente precisar de um lugar para onde ir. Falei um monte, né? Eu empolgo, eu ponho. À vontade. Queria dizer que eu estou tentando acompanhar aqui, anotar as perguntas, e eu vou fazer as perguntas. Tem várias perguntas aqui que eu estou visualizando, não se preocupem. Só pensando e trazendo aí o último eixo que eu pensei quando eu bolei, assim,
quando você te fiz a proposta para a gente conversar. Também tem a ver com o poema que você leu do livro Querem Nos Calar. E aí eu queria saber, a gente falou sobre identidade, a gente falou sobre esse lugar da cura, e a nossa existência, ela é uma existência, a nossa existir, né, enquanto pessoa preta no Brasil, é um processo de resistência, né, na medida em que a gente vive num estado que nos assassina sistematicamente todos os dias, né, seja fisicamente, mentalmente, epistemologicamente. E aí a nossa poesia, ela também tem esse espaço de resistência, de luta. E aí eu queria saber de você como é que você visualiza a poesia nesse lugar de resistência e luta? Certo. A sua poesia. Eu lembro muito do movimento do Islã, quando você faz essa pergunta, que embora não tenha um padrão de poesia, ele carrega muita poesia de denúncia, porque ele abarca muitas pessoas pretas que nunca falaram, ou que já falaram muito e nunca foram ouvidas. Quando eu falo nunca falaram, é no sentido de ser ouvido, ou ser ouvida, ou ser ouvide, enfim. Então, eu lembro muito do Islã nesse momento, como o Islã ele carregou esse momento para mim também, de quando eu fui no Islã e fiz um poema sobre como o racismo reverso não existia, ou quando eu fui no Islã e falei como era para mim o processo de ter trabalhado em muito, porque eu trabalhei em muitas coisas antes de ser poesia e antes de ser poesia, antes de ser poeta, mas antes de ser poesia eu fui recepcionista, garçonete, enfim. E eu lembro de muitos momentos que eu passei enquanto busca de emprego, de racismo e tudo mais. Eu trabalhei em muitas escolas de inglês tradicionais também, que foram extremamente racistas. E como a poesia, nesse momento, ela foi o meu... Eu fiquei muito sozinha no meu processo quando eu mudei para São Paulo, assim. Já conheci algumas pessoas aqui, obviamente, mas eu não tinha essa vivência, não me entendia enquanto vivência de mulher preta e também ainda não estava convivendo com muitas mulheres pretas para conseguir ter uma troca onde eu me identificasse. Por isso os slams e os saraus mudaram tudo, porque quando eu vi a Jennifer Nascimento declamando, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Quando eu vi a Mel Duarte, a Luz Ribeiro, especialmente a Luz Ribeiro, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu falei, gente, até Deus mudou de cara quando no candomblé para mim, né? Porque Deus tinha outra face para mim. E Deus agora tem a face de uma mulher preta. Então, tudo mudou. A poesia, ela muda tudo. Quando eu vi uma mulher preta contando a sua própria história, que era uma história muito parecida com a minha, eu não sabia o que fazer. Durante muito tempo, eu frequentei os slams e o sarau sem falar nada. Também porque eu... Maravilhosa, voltou. Olá, acho que caiu, mas... Voltamos. Caiu, mas a gente voltou. Eu fiquei, não sei se está travado, se não está, mas acho que tinha travado tudo. Eu também fiquei na dúvida se tinha travado ou não. Eu achei que tinha travado só para mim. Aí depois eu vi que tinha travado geral. Mas chegamos, estamos aqui. Ai, que linda, Angélica. Agora eu tô conseguindo ver melhor todo mundo aqui. Melhorou. Deve ser por conta do horário, o Instagram ele fica sobrecarregado. Sim, é um horário que tá todo mundo fazendo lives, né? Live é o momento, a forma de conexão do momento, né? Da quarentena. Mas eu tinha te perguntado sobre a questão da resistência e da luta, e você estava falando sobre os slams, sobre o impacto que o slam teve em você, né? Vou aproveitar e engatar aqui na outra pergunta que eu ia fazer, se você percebe a cena do slam como um movimento contra-hegemônico da linguagem. E aí você retoma e... Beleza. Essa pergunta já me lembra uma outra coisa, mas vou terminar o que eu estava falando, daí eu emendo. Quando eu vi a Jennifer Nascimento, a Mel Duarte, a Luz Ribeiro, a Elisandra Souza, quando eu tive esse contato com a poesia falada de mulheres pretas, tudo mudou para mim, porque eu sempre li muito, eu gostava muito de ler. E eu falei, gente, primeiro que você fica... Eu não tive contato com literatura... Nem literatura feita por mulheres, muito menos literatura feita por mulheres pretas da infância, né? Tirando as coisas que já estavam pré-programadas para que eu aprendesse, né? Cecília Meirelles, Clarice Lispector, enfim,
coisas assim. Então, quando eu vi que era uma poesia que falava com a minha vivência, porque é aí que a poesia, aí que mora a resistência, é aí que mora a identificação. Quando você se vê na poesia da outra pessoa que você está lendo, que te dá vontade de mudar tudo. Que nem quando você lê um livro de poema muito bom, que você tem vontade de gritar, correr, não sei, que te dá uma aflição, mas é uma aflição boa, que você fica, todo mundo tem que conhecer esse livro, dá vontade de jogar o livro para cima, não sei, sabe? Brindar pelo livro, comemorar a existência dessa pessoa. Eu acho que eu estava assim nesse contato com a poesia falada, assim. E eu não sabia que a poesia ela podia abarcar o corpo. Não sabia que, obviamente, eu sabia da existência do teatro e coisas assim, mas eu nunca tinha visto a poesia falada de um jeito que o corpo também se representasse. Então, tudo mudou para mim. Isso que você fala a pergunta do Islã me faz lembrar quando eu estava num evento na Bahia, de uma mesa... Não, dessa vez não foi a mesa com a Lívia Natália, foi uma mesa sobre poesia feita nas redes sociais, que a professora... Muitas pessoas, eu tenho muito fã adolescente, eu amo isso, porque eu acho que é a melhor idade, eu adoro trabalhar com adolescente, amo. Toda vez que eu tenho que fazer algum projeto que é sobre educar e ser arte educadora de adolescentes, eu amo. Eles falaram, alguma professora me chamou e falou, a gente está fazendo um slam lá na escola, era uma escola pública, e alguém falou, mas eles estão falando que agora estão falando que isso não é poesia, o slam que a gente está fazendo lá não é poesia. E aí eu fiquei pensando na sua pergunta, assim, como esse disso me incomodou muito, porque muita gente também fala que o que eu escrevo não é poesia. E como isso perpassa muita oralidade, né? Como é para as pessoas assimilarem o poético dentro da poesia falada? Eu penso muito nisso. E quem define o que é poesia? Quem definiu? Não é nem quem define, né? É quem definiu, porque agora ninguém define mais nada pra gente. Então, quem definiu o que é poesia? Toda vez na nossa oficina, que eu estou dando uma oficina escrita com a Carol, a gente fala que poesia não tem formatação específica, poesia não tem rima, poesia não tem métrica, poesia é a sua verdade. A minha maior poética é a minha maior verdade. Então, eu vejo o Islã como um movimento que ele quebra tudo, toda e qualquer estrutura, seja ela... aqui eu estou dizendo estruturas relacionadas à palavra, mas não só. Porque eu costumava dizer que a gente não estava vendo mudanças estruturais agora. Mas eu fico pensando, se a gente vai num slam, por exemplo, eu vou num slam, eu declamo um poema, quando eu declamava um poema sobre Deus é mulher preta, muita gente veio me falar, ou quando eu declamava um poema sobre depressão, muita gente veio me falar, nossa, você lê esse poema, me dá vontade de me sentir viva. Isso é uma mudança estrutural, porque se tem uma mulher preta que fala para mim que ela quer ficar viva, ela se sente bem em estar viva e ela está bem com ela mesma, isso vai mudar todo o futuro dela. Como ela se vê dentro da família, como ela se vê dentro de uma família que ela pode ou não construir, porque é ela que decide, como ela se vê dentro da sociedade, isso já é uma mudança estrutural. Quando uma mulher se vê bonita, se enxerga, se sustenta diante do espelho, se vê crescimento, se vê raiz fincada no chão, isso muda tudo. Então, para mim, o Islã ele faz muita mudança estrutural. Eu conheci poetas no Islã que tinham 15 anos, 16 anos. Esses dias, o Breno Luan, não sei se ele está online aí, mas ele vê muitas lives minhas, que é um pretinho, se não me engano, é do Grajaú. Me corrija se eu estiver errado e você estiver aí. Ele falou, você é a minha maior referência. Hoje eu recebi uma mensagem também de um homem preto falando, primeira vez que eu te vi declamando, eu falei, eu também quero falar, eu vou ser poeta. Então, é cíclico, né? O Islã é um movimento cíclico de não silenciamento. E quando a gente vê... Não existe padronização. Você pode no Islã falar de amor, você pode no Islã falar de afetividade, você pode no Islã falar sobre qualquer coisa. Óbvio que a poesia do Islã vai carregar mais denúncia, porque é de novo aquilo que eu falei no início da live. Esse silêncio que fica socando a nossa boca enquanto a gente não fala, ele sai como um soco também. A primeira vez que a gente fala é assim, né? Ele sai assim. Então, é o momento que você vai fazer todas as suas denúncias. Depois que você está mais um tempo no movimento, que aí você vai se permitindo abrir brechas. Assim como qualquer movimento literário. Você está na poesia, você vai se permitindo abrir brechas. Não, eu quero falar sobre afetividade. Eu acho importante que as pessoas escutem sobre afetividade. Eu quero falar sobre saúde mental. Eu falo muito sobre isso porque para mim é muito importante. Enquanto uma mulher que tem depressão, que tem bipolaridade, eu falo muito sobre isso. Então, eu vejo o Islã como, para mim, assim, o Islã, tanto o Islã quanto o sarau, eles são o balanço da estrutura, assim.
eles deixam a estrutura tremendo, mas eles conseguem já fazer mudanças que são extremamente efetivas para a população preta, especialmente a população preta periférica, assim. Então, assim como eu sei que ter ido em um slam, ter ido num sarau mudou a minha vida completamente, porque eu sei que depois que eu ouvi essas mulheres declamando, eu nunca mais fui a mesma, o meu movimento enquanto poeta também faz mudanças em outras vidas, enfim. Imagina se com 15 anos eu tivesse me visto poeta. Eu penso nisso quando eu penso no Breno, quando eu vi Tatá declamando, Tawane Teodoro declamando Nova também. Falava, gente, se eu tivesse. Não é que eu não tinha bagagem, não é nem se eu tivesse essa bagagem, mas se eu tivesse esse amor próprio por mim, né? Se eu tivesse esse olhar para mim, voltado para mim, muita coisa seria diferente. E aí que eu volto na questão do público adolescente, quando a gente vai nas escolas fazer trabalho com o SESC, principalmente, que eles ficam assim. Quando você pergunta, vocês gostam de poesia? Eles falam, não, odeio poesia, não quero saber de poesia. Porque eles não têm contato com uma poesia que fala sobre a vida deles. Quando a gente lê a poesia da escola, a gente pensa, isso não tem nada a ver comigo. Ou eles mesmos falam para mim, imaginava um poeta com terno, uma máquina de escrever, uma luz em cima da cabeça, sei lá. E nada a ver, né? Não existe um estereótipo de poeta. A poesia é a sua verdade. O que você tem para contar? Toda história é importante, né? A gente é convencido desde criança que a nossa história não é importante, a nossa narrativa é menor. Então narrativas pretas são menores. Narrativas pretas são muito maiores, tanto que a nossa tradição oral é muito antiga. E eu acho importante também o registro dessa tradição oral. E aí eu acho que o Slam mistura tudo. Ele mistura essa tradição oral, ele mistura a tradição do registro também, que é as pessoas fazerem zine, ou livro independente, ou o que for. Então, para mim, é a mudança total de como a gente vê poesia, como a gente sente, como a gente abarca, como a gente lê, como a gente ouve, como a gente fala. O Slam, ele é isso, é a abertura de caminhos. O Slam, eu acho que é Exu mesmo falando. Abram-se os caminhos estão abertos para vocês. E é o momento de vocês. Comam desse momento, bebam desse momento, se alimentem desse momento. Eu vejo bem por aí. Você estava falando sobre essa coisa de adolescente, a relação com poesia, né? Durante muito tempo, eu não gostava de poesia, eu até brincava, dizia que eu me achava meio burra, porque não fazia muito sentido tudo que eu tinha lido, né? E uma das primeiras poetas que eu li, que eu me identifiquei, falei assim, caraca, foi a Lívia Natália. Estava numa mesa com a Lívia Natália, eu pensei, meu Deus, eu ia morrer nessa mesa. Foi a primeira vez que eu peguei assim, eu falei assim, caraca, nossa, você cria identidade, você se vê, identificação, e tipo, caramba, e aí você entende que o problema não é você, né? Ou a poesia, ou sua relação. São as poesias que a gente teve contato, né? A gente tem um processo educativo muito embranquecido ainda, né? Tem movimentos de resistência, tem uma amiga minha aí, Dani, que também é super resistência, Dani Coutinho, na sala de aula, e que traz muito isso. A gente até fez uma live com ela sobre educação, mas E aí eu fico pensando como é que vai ser essa geração também, né, daqui a um tempo, porque tem muita potência circulando nesse momento e eu espero tempos bons, assim. Eu também. E muito. Comentou sobre a sua oficina, fala um pouquinho da oficina. Desculpa. Eu me lembrando. Eu acho que mais do que potência é o reconhecimento dessa potência, né? E o reconhecimento da não só potência, o reconhecimento de que você pode só ser. O Slam, ele traz isso, né? O Sarau, ele traz isso também, sempre trouxe. Você pode só existir e tá tudo bem. Tem dia que você vai se sentir muito forte, aí você vai fazer aquela poesia, né, vral. Tem dia que você vai se sentir muito triste, você também pode fazer uma poesia assim. Ou tem dia que você vai se sentir muito feliz e escrever sobre essa felicidade. Eu acho que eu também enxergo eu como educadora e como poeta, eu nem tenho como... De vez em quando eu sou pessimista, óbvio, porque todo mundo de vez em quando é pessimista, mas eu me vejo, e me vendo enquanto educadora e poeta, eu sou muito otimista e eu vejo muita... Eu fico pensando assim, eu dei aula para adolescentes periféricas no Sesc Osasco durante um ano de literatura negra, slam e sarau. E elas saíram de lá assim, né? E elas eram adolescentes em situação de vulnerabilidade. E eu sei o quanto isso mudou tudo para elas ali durante a minha aula, né? Tanto que a minha aula, ela sempre falava, eu só gosto da aula da Riane. Não, só queremos ter aula com a Riane. Eu falava, não, todas as aulas são importantes. Mas eu entendia isso, porque elas, quando eu fui lá, elas falaram,
A professora Eliane é a única que fala que nem a gente, ela é que nem a gente. Então é sobre se ver mesmo. Eu sei que isso vai mudar tudo para elas. Eu não consigo deixar ninguém imune ao abuso, à violência, à dor, a tudo que, enfim, né? O que a sociedade constrói de nocivo. Mas eu acho que a gente consegue facilitar processos quando a gente consegue fazer com que eles se vejam, né? Sim, com certeza. A minha mãe e minha irmã estão aí na live. E acho que é a primeira live que eu vejo elas interagindo, assim. E elas estão, toda hora eu vejo assim, uma mensagem assim, elas estão interagindo freneticamente. Tudo! Como não? A minha mãe se chama Eni e a minha irmã se chama Rayane. Tudo. Elas estão aí. Várias pessoas mandando, mas eu não consigo acompanhar. Eu falei, vou Eu deixar. também não consigo, não dou conta. Eu estou aqui com auxílio para poder anotar as perguntas e eu juro que eu já vou fazer as perguntas. É, queria que você falasse um pouquinho da sua oficina, aproveitar o espaço de fazer merchan. Vou aproveitar antes de você falar, fazer o merchan da editora também. É, Oriqui.com.br. Esse aqui é o Favela em Mim, é o nosso primeiro livro, que é um livro de poemas escritos a partir das ilustrações, maravilhosos, com vários poetas, inclusive eu aqui. Está à venda no site Roleta do Genocídio, livro do Daniel Brasil, que também está à venda no site oriqui.com.br. O mote desse livro é a partir da pesquisa do IPEA, que fala sobre que a cada 23 minutos morre um jovem negro. O Daniel fala sobre os que ficam, né? Então, fiz o merchan. Agora, por favor, Riane, antes das perguntas, faça o merchan da sua oficina, que dessa vez eu vou fazer, tá? Tá bem. Dessa vez eu vou conseguir, porque acabou o momento de provas. Eu saí enquanto você estava fazendo, mas eu estava ouvindo, porque eu fui pegar, porque eu quero o tema que está no e-mail. E como eu De estou boa. lá, estou abrindo no celular da Carol. O poema que eu falei sobre depressão, mas ele está no e-mail. Eu acho que eu sei de cor, mas eu prefiro ler que eu me sinto mais confortável. Obrigada. E, enfim, a oficina, a Carol também, a Carol é MC da Alfarra, né? Ela também trabalha com arte, então teve todos os seus eventos cancelados, né? Até não sei quando, assim como eu. E dentro disso, eu já trabalhava com oficinas de escrita criativa e eu... Sim, ele já vai, obrigada. E eu falei para Carol, o que você acha da gente dar oficina de escrita online? Porque é um momento importante para as pessoas entrarem em contato com elas mesmas, né? Aí a gente começou com essa oficina de escrita online para mulheres, pessoas trans, pessoas não binárias, né? E tem sido lindo, assim, a gente está indo para a quarta edição. Cada edição está tendo 70 pessoas, 80 pessoas, o que é maravilhoso. A gente trabalha com bolsa de estudo, porque a gente sabe que a gente colocar um valor de R$ 60 como simbólico ainda é relativo, porque o que é um valor simbólico, né? Como falar que um valor é popular ou não. Então, a gente oferece bolsas de 50%, bolsas parciais, bolsas integrais. E é o jeito que a gente deu tanto para conseguir se manter um pouco dentro de pandemia e quarentena enquanto artista independente, como para a gente fazer com que outras pessoas escrevam, e a gente está tendo uma troca muito grandiosa. A oficina chama Oficina Encruzilhar, e porque encruzilhadas são caminhos diversos e a gente tem essa escolha de caminho. E para se inscrever é oficinaencruzilhar@gmail.com. Tem atividade escrita, que é para a gente trocar, a gente dá os retornos. E todo o material da oficina é constituído por mulheres pretas em diáspora ou não. São 8 aulas e, enfim, acho que é isso. Assim, tem sido muito, muito, muito lindo. Momento. Falando aqui que a oficina é maravilhosa. É a Yara Carols. Ai, que massa, lindeza. Vou fazer as perguntas. Tem algumas perguntinhas aqui. Vou fazer na ordem aqui que colocaram para mim. A primeira é da Deb Biblio, que é a Débora Nascimento, que também é editora do Oriqui. Foi você que escolheu a ordem dos textos, acredito que sejam dos seus livros, ou a editora fez uma proposta? Os meus 2 livros são lançados pela editora Planeta, né? E alguém perguntou quando vai começar a nova turma, é dia 9 de junho, que começa a turma nova da oficina, e a gente está com as inscrições abertas. E as vagas são limitadas porque a gente usa o Google Classroom, então tem um máximo de alunos.
Eu achei, assim, quem editou meu primeiro livro foi a Raquel e o segundo foi a Luísa. Eu achei que eu tive bastante abertura, eu tinha muito medo, né, nesse sentido de como seria para tudo, né? Quais poemas eu quero pôr, que poemas eu vou ter que deixar de fora, mas eu tive bastante abertura para escolher. Mas em relação à ordem dos poemas no primeiro livro, a Raquel propôs que a gente organizasse um poema que fosse mais pesado, entre aspas, né, de assuntos que abarcam mais questões, e outro mais leve. Então a gente fez essa ordem. E o segundo a gente seguiu mais ou menos essa ordem, porque o meu livro ele não é separado por capítulos, né? Então a editora ela sugere e eu vou me organizando junto com ela. Mas no geral foi um caminho bem aberto, assim. Em nenhum momento tem que ser assim e pronto. E isso ainda bem, né? Porque eu fiquei com muito medo, especialmente por ser uma editora grande. E aí foi isso, tanto para o primeiro quanto para o segundo, né? Tem as ilustrações, a gente foi tentando colocar um poema que abarcasse mais questões, um poema mais leve, um poema sobre afetividade, um poema que fale sobre dor, um poema sobre depressão, um poema sobre estar se sentindo bem enquanto estar se sentindo viva. E aí foi essa ordem que foi proposta e foi essa ordem que eu achei que também fazia sentido. Para o terceiro livro eu quero colocar capítulos. Eu decidi isso também, acho que pode ser uma boa. Ah, bacana. Vou alterar aqui a ordem e emendar numa outra pergunta. A Simone Rico está perguntando se fazer um romance está nos seus planos. Eu quero muito escrever um romance, muito, 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 muito. O terceiro livro vai ser de poesia ainda, mas eu ainda acho que eu preciso de mais estudo, assim. Especialmente por estar em contato com a poesia o tempo todo e ler muito poema, eu leio muita poesia, eu gosto muito mesmo de poesia. Não é que isso me deixa, né, não podendo escrever um romance. Tudo que eu me propor a escrever, eu vou escrever. E eu acho que a gente é muito múltipla também, né? Em relação a poder escrever um livro de contos, de crônicas, um romance, mas eu gostaria de ler mais romances para escrever um romance. Eu vejo a minha leitura como alimento, assim. Então, tenho tentado ler mais. Eu acabei de terminar de reler Tituba, Feiticeira Negra de Salem, e eu amo esse livro de paixão, já tinha lido antes, agora ele foi relançado. Então, estou tentando ter mais contato com os romances para entender de tudo, assim, tanto de musicalidade dentro do romance, tanto de linguagem, como que eu alterno os assuntos sem perder o sentido, porque eu estou acostumada com outra linguagem. Isso não quer dizer que eu não consiga fazer, mas eu gosto de fazer bem. Então, eu acho que eu preciso ler mais romances agora. Eu estou começando com isso agora, para começar a abrir esse caminho para mim. Mas eu quero muito escrever um romance. Muito. Fé, ansiosa para isso. Tem uma pergunta aqui feita antes da live, da Sheila Martins. Como você se sente sendo força para potencializar a escrita de outras mulheres negras? Não entendi o começo da pergunta. Como você se sente sendo força para potencializar a escrita de outras mulheres negras? Tem uma conversa muito grande entre os poetas e as poetas, principalmente as poetas, sobre o que é ser referência, né? Para a referência não se tornar um peso, assim. Eu não quero que ninguém me veja num pedestal. O dia que eu estiver num pedestal, ninguém mais compra o meu livro e desiste de mim, porque daí eu não entendi mais nada sobre o que é ser poeta. Eu não entendi mais nada sobre negritude, eu não entendi mais nada sobre ancestralidade. Então, eu acho que não se trata assim de pedestal. Eu gosto de olhar no olho, eu gosto de dialogar, gosto de identificação. Eu amo quando eu estou num evento ou numa live mesmo, a pessoa fala, eu amo seus livros, eu me identifico, me vejo muito. É óbvio que no olho é muito melhor quando a gente se vê, mas agora na live a gente vai se aprumando de como a gente consegue, né? Então, não existe. Eu acho que às vezes as pessoas, quando nos enxergam como referência, nos colocam em um lugar onde a mulher preta já escreve sobre isso, já sabe tudo sobre cura, já sabe tudo sobre força. E a gente não sabe tudo, né? Tem um poema que eu falo assim. Agora que sei que posso voltar, quem vai me buscar no retorno, no limbo, no poço, que é um poema do meu segundo livro, que é sobre eu quero recomeçar, eu já sei como recomeçar e eu sei bem, mas eu também quero companhia nesses recomeços. Quando eu sou força para outras mulheres pretas, quer dizer que eu estou exatamente no caminho que foi predestinado para mim pelos orixás, que é um caminho de comunicação, que é um caminho de diálogo, que é um caminho de identificação. Mas
Para além disso, eu quero também que, sendo inspiração, eu não me perca. Eu nunca me perca. Esse é o meu pedido. Eu não me embranqueça, eu não levante o meu olhar para que eu não veja mais os meus, eu fique extremamente dentro de um mercado e esqueça do independente. Então, eu sempre tô. Eu sei que isso não vai acontecer, porque eu tenho um compromisso muito grande com tudo, com o coletivo mesmo, sempre tive. Mas eu acho que é mais em relação a tudo que a gente vê mesmo. Eu me sinto, enquanto uma mulher preta que inspira outras mulheres, sendo ferramenta de continuidade. E ferramenta de continuidade é o que eu estava proposta para ser. A minha vivência é para isso, é sobre isso. É sobre ser continuidade e trazer outras pessoas comigo enquanto continuidade. Se eu parar só em mim, então eu não entendi nada sobre poesia, então eu não entendi nada sobre linguagem, então nada do que eu adaptar enquanto conhecimento acadêmico ou não, vai ter valido a pena. Eu acho que eu me vejo enquanto inspiração, continuo buscando inspirações das minhas também, obviamente, tanto que eu estou o tempo todo citando alguém que me lembrou alguma coisa, mas a gente fala muito sobre o que é ser referência para as pessoas, né? Eu acho que vale também dizer para as pessoas que nos enxergam como referências, nos enxergarem também enquanto outra mulher preta que também sente tudo isso e também tem suas contradições e também tem suas dores e também não está curada, porque ninguém está curado definitivamente, está todo mundo, né, nesse constante processo curativo. Quando vocês pensarem em referências, por exemplo, a Luz Ribeiro é a minha referência mais próxima, assim, enquanto amiga. E quando eu penso na Luz Ribeiro, eu não penso nela como uma mulher... como fala, que nunca vai cair, que é uma poeta. Ela é uma poeta incrível, mas ela também cai. E é isso, assim, é sobre eu também estar lá para dar a mão para as minhas referências. Esses dias eu vi não sei se a pergunta era bem sobre isso, mas acho que eu tenho pensado bastante sobre isso. Eu vi um quadrinho que era A Arte Vai Salvar o Mundo. E o segundo quadrinho era Quem Vai Salvar o Artista? Então, eu me sinto muito, 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 muito feliz e contemplada. E eu quero continuar sendo inspiração, porque eu sei que eu tenho o dom da comunicação e eu sei que isso é um presente ancestral para mim. Mas eu também quero que me vejam fora de... Eu não estou em nenhum lugar, não quero ser cânone de nada. Eu sou uma intelectual negra porque eu sou uma intelectual negra e porque eu repenso a minha vida, porque eu penso a minha vivência e eu falo sobre a minha vivência. Isso faz de mim uma intelectual negra, porque eu vejo a minha vivência, eu valido e eu dou valor a ela. E a partir disso eu conto e outras se contam. É isso que me faz grande. E aí, a partir do momento que outras se identificam, isso me faz maior ainda, mas nunca acima de ninguém. Eu acho que é assim que eu me vejo enquanto potência. A Sheila comentou, falou que é isso mesmo, que é sobre tudo isso. Então, contemplou não só a ela, a todas aqui. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Quando você escreveu, você elegeu esses temas. Eu não entendi a pergunta. Enfim, vou fazer para ver se você entende, porque eu não entendi. Mas é quando você escreveu, vou supor que sejam seus livros, se você que elegeu os temas ou se houve alguma imposição de fora na escolha dos temas dos seus poemas, enfim, dos seus livros. Estou supondo que seja isso. Quem fez a pergunta foi Blue March 1997. Se tiver aí, Blue, sinaliza para ver se eu fiz direitinho a pergunta. Acho que é mais sobre se os temas que estão no livro foram pré-determinados, né? Talvez seja isso. Eu entendi isso. Queria ler um poema antes de responder essa pergunta, que tem a ver com a pergunta anterior, que é do livro novo também, que é sobre Não Parar em Mim, da página 152. Pode? Deve. De que valerão os meus escritos se outras não falarem, não se contarem, não dançarem, não se manifestarem, não protestarem, não se erguerem? De que valerão os meus escritos se eu me esquecer de direcioná-los para aquelas que engolem silêncios a seco, que escondidas oram ao impossível, que no ônibus às 5 da manhã fecham os olhos e sonham rumos, que focam em tapar os vergões, que nunca soltaram do peito os leões, que estão habituadas a vestir inseguranças? Eu, que agora tenho a voz audível, não falarei por ninguém. Convidarei para virem ao meu lado,
para não deixarem se apagar ou desencorajar? De que valerão os meus escritos se eu não convocá-las, se eu ignorar de onde vim, se eu parar em mim? Acho que esse poema responde bastante a pergunta sobre o que é, como eu me vejo enquanto inspiração, referência, enfim, força. Sobre os temas dos livros, eu não tive assim, eu não separei temas. O primeiro livro eu pensei em urgências, né? Tinha muitas coisas que eu queria muito falar. Eu queria muito falar sobre recomeço, eu queria muito falar sobre ter ido embora de relacionamentos abusivos, eu queria muito falar sobre o meu pai, eu queria muito falar sobre a minha mãe, especialmente sobre a minha mãe. Eu queria muito falar sobre a minha família como um todo. Então, são coisas que eu queria falar e eu já tinha em mente o que eu já queria falar, porque são coisas que borbulham, né? Para quem acha que as coisas não borbulham, tem coisas borbulhando na gente o tempo todo, é só que a gente tem que ouvir e saber, né? Querer ouvir. Então, eu pensava mais do que borbulhava em mim. Para o segundo livro, eu acho que eu tive um pouco mais de tempo também para pensar em temas, então eu explorei um pouco mais. Eu acho que eu até fui um pouco mais metafórica, né? Eu acho que eu queria falar de resistência de outra forma, eu queria falar da vontade de fugir, eu queria falar de quando eu desapareço, eu não quero saber de ninguém, tá tudo bem. Eu queria falar sobre o terreiro e como as pessoas, de forma bem didática inicialmente. Eu queria falar sobre as pessoas que nos elevam. Eu queria falar sobre como eu vejo a minha versão anterior em relação ao que eu sou agora. E o que eu diria para ela, eu diria obrigada por continuar. Eu queria falar sobre as pessoas que eu amo. Eu queria falar sobre como eu peço desculpas por o meu corpo, por tudo que eu já fiz com ele e não tinha nada a ver com amor nessa época, infelizmente. Mas é isso, eu sou outra agora e eu não vou ficar me culpando por como eu tratava o meu corpo no passado, eu vou ver como eu trato ele agora. Ai, a Lúcia Online, eu amo tanto ela. Uma grande referência literária para mim também. Eu vi que tinha uma irmã de santo minha online também, a Simone. Minha mãe te abençoe sua bênção. Então, acho que são temas que sobre o que eu gostaria de falar, assim, que são temas que borbulham, são urgências, mas também são um pouco fora do que é pré-determinado para que eu fale, né? Eu acho que eu me canso um pouco quando as pessoas querem que eu fale só sobre resistir. Tenho falado sobre muito isso com a Carol. A gente quer existir para além de resistir. Então, me permite ser uma mulher preta que fala sobre tudo. Eu quero falar sobre afeto, eu vou falar sobre afeto. Quero falar que eu estava sentada no sofá viajando numa ideia, eu vou falar sobre que eu estava sentada no sofá viajando numa ideia. Quero falar de um dia que eu tomei um porre, vou falar do dia que eu tomei um porre. Eu acho que a gente também tem que se permitir a poesia de denúncia, ela é extremamente, ela é importante, ela é crucial dentro da nossa existência. Mas o que mais abarca a nossa existência? E dentro desse livro eu queria falar o que é ser cachoeira, o que faz o meu coração bater mais rápido. E acho que eu escolho os meus temas a partir disso. O que faz o meu coração bater mais rápido, em resumo. A Dani, minha amiga, tá falando que eu na vida. Dani, é muito você mesmo. Eu tenho pensado muito em você. A Dani, inclusive, pegando gancho, está perguntando se você já pensou em escrever uma música para Lua de Luna, porque a sua narrativa abraça outras irmãs. E aí você estava até falando alguma coisa em algum momento, vou pegar esse gancho, em algum momento você estava falando sobre se refazer, né? E eu lembrei de um poema da Tatiana Nascimento, que é a Lua de Luna musica e canta, né? E aí, enfim. A Tati é uma grande referência para mim. Eu queria só pedir para a Carol trazer o carregador, que esse aqui não funcionou. Amor, traz o carregador que eu queria ler o poema da depressão. Por favor. Não sei se ela está ouvindo, porque eu acho que ela está vendo a live, inclusive. O carregador que ela não funcionou. Enfim, eu também componho, agora namorando a Carol mais ainda, né? Que a Carol é MC, então a gente vive compondo juntas, assim. Eu gosto muito de compor. E não sei se para a Lué de Luna seria uma grande honra e um presente em minha vida. Espero que isso chegue até ela. Mas acho que para jogando para o universo, joga a energia para o universo. Eu componho muito e eu componho especialmente sobre espiritualidade, falo muito sobre espiritualidade nas minhas composições. Eu tenho um sonho bem, vou contar só nessa live, que eu nunca falei isso para ninguém. Que eu tenho um sonho bem off, que é escrever eu canto também, né? E eu queria escrever um disco, queria fazer um disco de samba e tem um samba que eu escrevi que é sobre Ansan, que o refrão é:
E o meu samba é pra quem tem oiá no peito, pra quem sabe que tem jeito, apesar de apesar. E eu escrevo várias coisas, eu gosto de ficar escrevendo, eu sou múltipla, assim. Isso é um plano para muito daqui para frente, quem sabe um dia, mas é uma coisa que eu gosto muito de samba e eu gostaria muito de escrever um CD de samba baseado em CD, sei lá, como o da Lued, como o da Jussara Marçal, como o da Serena Assunção, que são pessoas que falam sobre espiritualidade trazendo a música brasileira, né? Acho que é isso, assim, em resumo para essa pergunta. Gente, que maravilhosa você cantou do samba. Nossa, que honra. Eu amei. Então, eu tô aqui pensando, antes de começar a live, o Daniel perguntou que música que eu queria colocar. A gente sempre coloca uma música para começar. E aí eu falei assim: ah, eu quero colocar Asas, porque eu acho uma música muito Inhansã, né? E uma vez até eu mandei essa música para uma amiga que eu sabia que não conhecia, a Lued, e aí ela ficou assim, encantada, porque eu falei assim, cara, eu ouvi essa música hoje, e que é uma amiga que é filha de Inhansã, tá até em Portugal, e as minhas, eu falei, e eu lembrei de você. E ela ficou assim, aí eu escolhi a música até que fui no caminho certo. É, tem uma pergunta aqui sobre Islândia, mas acho que de alguma maneira você já respondeu, que é do Vicente Visceral, que queria ouvir você falando sobre a experiência nos slams, qual foram as suas impressões, você já falou sobre isso. Tem uma pergunta da Franci Silva, é, que é quem define o que é poesia, né? Quem define o que é literatura, quem define o que é boa ou má literatura, quem define o que é uma grande obra, quem define as definições. Em cima do que você falou, né? Na verdade. Mas tudo bem. Nesse dia que eu estava lá na Bahia, eu posso, por um segundo, eu estou muito incomodada com esse negócio da caixinha, deixa eu só trocar. Vai ser um segundo. Tranquilo. Já estou aqui imaginando, ela vai falar da Bahia, esse encontro. Ok. Mas é assim. Tranquilo. A outra caixinha não estava funcionando. Eu quero ler esse poema. Por que eu quero ler esse poema? Eu vou ler esse poema. Filha de Tá Nancy, certo. o que faz? Eu acho que a gente sabe que existe um embranquecimento muito grande dentro das definições do que é poesia. Existe uma resistência muito grande também, que, enquanto educação, né, pensando em escola, de trocar o que a gente vê na escola, né, os livros e o material didático, uma resistência muito grande, que a gente sabe por que acontece, que é porque eles não querem que a gente se identifique mesmo, e é isso, e porque não interessa a um sistema branco que a gente se identifique, se veja, que a gente pense em revolução, que a gente pense em mudança, que a gente escreva também. Então, existe isso, né? Quem define o que é poesia, com certeza não somos nós, mas eu acho que a gente também não parte dessas definições, porque quem define o que é ser uma pessoa preta para todo mundo também não é a gente, mas é a gente que está se definindo agora, né? Então, esse dia que essa professora me procurou, ela falou: meus alunos estão super confusos porque estão falando que Islã não é poesia. Eu falei, gente, como que pode ser considerada de uma época, né? Então, a gente sabe que isso é clássico da literatura, coisa que me incomodava muito, clássico da literatura. Clássico da literatura é um livro que uma mulher indígena é salva por um homem branco. Tipo, esse livro é um livro que me irritava muito, tá? Só estou citando ele porque eu lembro disso. Mesmo quando eu não tinha nenhuma noção política de nada, eu pensava que história bizarra, né? O que ele foi fazer lá? Não era nem para ele estar lá. E eu fico pensando assim, sabe? Eu falei para ela, seus alunos estão aí? Daí eu fui lá conversar com eles, né? Que eu gosto muito de trocar com adolescente e tal. A gente trocou e é isso, eu acho que quem define a literatura agora e quem define o que é poesia é a gente. A Lívia Natália foi questionada numa mesa sobre isso, e a Lívia falou sobre o meu livro nessa resposta, em que eu acho que era, nem lembro quem era, X, se eu não lembro quem era, também não foi tão importante a fala para mim, mas ela estava numa mesa que tinha ela enquanto mulher preta e outras pessoas que não pretas. E essa mulher falou que achava que essa poesia que é feita em rede social não era poesia, enfim. E a Lívia falou uma coisa que ficou bem na minha cabeça, que era isso, que ela falou, eu tenho muitos alunos que se identificam com a literatura da Riane. Quando eu li o livro foi diferente para mim também, porque eu também estou acostumada a um outro tipo de literatura,
mas eu acho que a literatura é sobre essa abertura de caminhos também, né? E ela ia falando sobre esse processo de identificação. Quem é que pode validar o que é poesia se um jovem preto periférico se identificou e começou a escrever? Isso já é poesia para além da própria definição, né? Isso é poesia de vivência. Então, quem define o que é poesia a partir de agora é a gente. Não existe mais ninguém definindo o que é isso. Eu acho que mais para frente talvez existam, pensando historicamente, talvez existam movimentos que tentem identificar a poesia que a gente faz agora, que agora é dita como contemporânea, né? Mas nenhuma dessas definições me interessam, assim como nada do que foi definido para mim antes também me interessou, assim, do que eu era. E enquanto eu me interessava por essas definições, como diz a Carol, só me vendiam sonhos furados. E esses sonhos furados envolviam embranquecimento, esses sonhos furados envolviam coisas que eu nem queria ser, mas eu achava que queria, né? Começa um sonho furado fazendo uma progressiva, termina o sonho furado se imaginando num lugar que você não quer estar, né? Então, a partir do momento que eu comecei a dar as minhas próprias definições, comecei a conceber as minhas definições, foi que as coisas mudaram. Poesia, para mim, é a nossa maior verdade, é a gente enquanto movimento político de palavra. Isso não tem nada a ver com ninguém que a gente aprende na escola, isso não tem nada a ver com o que é o pré-definido, isso não tem nada... Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar do Sesc Osasco com as meninas, elas falavam, professora, e tudo para elas era chocante. Até ver uma poeta preta para elas era chocante, uma poeta preta gorda para elas era mais chocante ainda. Tudo que não era... Elas não linkavam poesia à pessoa e elas também não linkavam poesia à vivência. Isso não era chocante diante de preconceito, isso era chocante porque elas não sabiam que a vivência delas também abarcava um ser poesia. E a partir disso elas começaram a escrever, fizeram várias poesias, saíram de lá também, né, salvando o mundo. Mas, o que é ótimo e maravilhoso. Mas é isso, assim, quem define o que é poesia é a gente, porque um sistema embranquecido não diz nada sobre a gente. E porque a poesia da escola, eu lembro que eu sempre dou o exemplo de Vinícius de Moraes. Eu gostava de ler Vinícius de Moraes porque eu gostava de ler poesia. Então, eu lia poesias gerais, assim, lia tudo. E eu lembro que o Vinícius de Moraes tinha um verso que ele falava que o amor tinha que doer. E eu pensei, gente, a vida inteira eu li esse poema acreditando que o amor tinha que doer. Não estou culpando o Vinícius de Moraes por todas as minhas crenças, tá? Mas um pouquinho. Então, eu lia sobre isso e falava, gente, o amor tem que doer. Que bizarro, o amor não tem que doer. Quando dói, já não é mais amor, né? Quando dói, já são outras palavras que não foram ditas até agora. Ou é abuso, ou é violência, ou é alguma coisa que a gente tem que ir embora. Então, é muito mais interessante quando a gente que define, né? Porque quando definiram pra gente, não cabia. Não cabia a nossa vivência, não cabia as nossas estruturas, não cabia os nossos ossos, não cabia a melanina, não cabia os nossos traços. Então, acho que quem define a poesia é a gente, quem define a poesia é o que a gente está fazendo agora. Eu lembro muito de uma poeta chamada Kibala, que ela fala que a poesia... Ela que fala isso, né? Que quando eu escrevo, eu me permito estar em contato com a minha maior verdade. E eu acho que a poesia, especialmente por carregar esse lirismo também, tudo isso, ela e essas metáforas e tudo que ela traz, que não são pré-determinadas, ela pode carregar ou não, ela te dá abertura para você mergulhar mesmo e ser quem você quer que você ser quem você quer ser e ser quem você é. Então a gente já sabe que é um sistema extremamente embranquecido que define o que é poesia. Muita gente falou que a minha poesia não era poesia, a poesia da Rupi Kaur também não era poesia. E eu fico pensando, será que só não é poesia quando essa poesia vem das margens? Então, quando quem escreveu essa poesia é uma mulher preta, não é poesia. Mas se for uma pessoa padrão, considerada padrão, é uma poesia muito linda e deve ser merecida. E, nossa, ela deve ter escrito isso do âmago dela. Então, acho que quem define o que é poesia é quem está mais interessado nessa padronização. E quando essa poesia vem de uma mulher que é indiana, uma mulher que é milionária agora, dentro de uma perspectiva muito baixa para que ela ascendesse, não devido a ela, mas devido a um sistema, que é a Rupi Kaur, que é uma mulher que agora é best-seller mundial, vendeu milhões de livros, é uma mulher indiana, uma mulher de cor, que vem das margens. Então, eu não sei que mundo que a gente está vivendo, né? A existência dela é poesia. O que ela escreve é além de poesia. A gente tinha que dar outro nome. Olha, a Rupi é incrível. Eu leio e vejo muita identificação entre vocês. Fazer uma pergunta da Carola Bittencourt. Como você escreve? Você edita as poesias ou do jeito que elas saem você lança no mundo?
Putz, complicado. Acho que depende da poesia. Eu não tenho disciplina para escrever, assim, no sentido de que eu sou uma escritora que todos os dias escreve das 3 às 5. Nunca aconteceu. Eu acho que a maioria dos escritores não são assim, inclusive, né? Isso é jamais uma romantização. Eu escrevo quando vem, eu escrevo pelo impulso, e eu acho que alguns textos eu acho que a gente tem que escrever mesmo, assim. Tem algumas coisas que eu escrevo que eu sei que eu não vou publicar no momento, mas eu preciso falar, e aí sai. Falo, não, vou escrever isso agora. Pode ser que mais pra frente eu edite depois. Eu sempre recomendo isso nas oficinas. Se você quer falar, então fala. Fala do jeito que for, do jeito que sair. Pode ser que na hora você lê, você fale, nossa, esse texto tá um pouco esquisito. Mas pelo menos saiu de alguma forma. Eu também acho que quando a gente não escreve no momento que a gente precisa, depois esse texto ou pode se perder, o que é muito triste, como acontece muito também. Bem triste o texto se perder. Ou ele pode sair de uma outra forma que não o que você está vivendo no momento. Então, tem textos que eu edito depois, tem textos que não. Mas, geralmente, eu trabalho em cima do texto. Eu monto um texto e, a partir disso, eu vou trabalhando em cima dele. Muito difícil você escrever uma coisa que já venha pronta e ela é definitiva, né? Eu não acredito em nada definitivo, sobre nada. Gente, última tentativa desse Instagram. Se ele não me trollar e não me sabotar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Estão conseguindo ver direitinho agora ou tá travando ainda? Oh, Jesus. Só chamar Rian. Não foi. Não foi, deu errado. Vou tentar de novo para ver se vai dar certo. Agora foi. Poxa, ai, só tem mais duas perguntinhas só. Tá tudo tranquilo. Mas esse Instagram tá trolando a gente demais, cara. Poxa, Absurdo. tá difícil, mas a gente volta, porque a gente é contra o sistema. A gente é muita guerreira. Tem uma pergunta aqui da Nega Black, que diz: o que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra literapia? Literapia? Eu acho que eu penso na literatura. Eu acho que assim, eu acredito muito que a literatura é uma das maiores ferramentas de reconstrução que existem. Eu falo isso num poema do Carlos Calá. Mas, agregado a isso, existem outras formas de cuidar da nossa cabeça e da nossa saúde mental, ou de construí-la, porque também ela foi roubada. Então, às vezes, ela tem que partir do zero. Então, eu nunca defino a literatura como o único momento de cura que a gente pode ter. Muita gente lê meu livro e fala, me curei, ou muita gente me manda, eu estou me sentindo muito bem. Isso não anula a necessidade que a gente tem de se conhecer mais, de fazer terapia, não só terapia, como outras formas, enfim, seja yoga, outros espiritualidade. Eu acho que existe um combo, assim, um combo da cura. E que dentro desse combo da cura, a gente vai procurando estradas e caminhos. A literatura é um desses caminhos. Quando vem na minha cabeça a literatura, eu lembro de processos curativos que são possíveis através da escrita, mas não são todos. Então, é importante que a gente una esses processos curativos. Então, a gente pode escrever poesia, ler poesia, fazer terapia e fazer outras diversas coisas que a gente pode fazer também. Eu acredito nisso, assim, porque eu tenho medo de limitações mesmo. E eu acho que dentro da literatura ela não abarca tudo. A gente até brinca, enquanto poeta, que a palavra mesmo ela não consegue abarcar tudo. Então, talvez a gente precise de outros caminhos também. E caminhos curativos nunca são demais, né? Com certeza. Façam terapia, gente. Busquem caminhos de terapia, seja terapia convencional, como ela mesma falou. Aquilo que traz processo de autoconhecimento, de cura, processos da gente entender nossas dores e aprender a lidar, né, conosco e com o mundo. Vou fazer uma pergunta. Minha mãe fez até pergunta, olha. A última aqui é da minha mãe. Depois pedi você ler, por favor, para a gente de novo. Você falou de se identificar com outras poetisas.
como você se sente sendo referência para esses jovens que estão chegando, para a juventude? Você falou muito, né, sobre quanto você gosta de trabalhar com a juventude. Sim, eu acho que isso, nessa pergunta cabe um pouco a questão da referência que eu falei, mas dentro desse caminho, eu lembro de uma mesa que eu fiz, a última mesa que eu fiz antes da pandemia, que foi no Sesc Sorocaba, uns meses atrás, primeiro foi uma atividade com adolescentes, depois foi a mesa. Dentro dessa atividade, a gente trabalhou que era poesia de diversas formas, foi muito divertido. E a gente trabalhou autoestima também. Eu trabalho muito autoestima com adolescentes, porque eu sei que quando eu era adolescente eu precisava desse tipo de atividade e eu não tive. Então, a gente trabalhou a escrita como autoestima e eles acharam super legal. Eles ficavam perguntando: ah, não acredito, o que é best-seller? Como assim você é best-seller? Não acredito, você tem um livro. Para eles é muito impressionante que eu tenho um livro. E muito impressionante que alguém que tem um livro esteja disposto a conversar com eles frente a frente, assim. Eu acho que é isso, assim. Como que eles imaginam um escritor ou uma escritora e como eles imaginam um poeta e uma poeta? É uma poeta que senta em cima da mesa, conversa com eles, dá risada. Nosso melhor momento foi o momento do intervalo, que a gente sentou, comeu, eu comi com eles pão de queijo, tomei suco. A gente ficou conversando e rindo. E depois dessa atividade, a mãe de um desses adolescentes me mandou uma mensagem, que era um adolescente negro, a maioria dos adolescentes eram negros. E ela falou: meu filho teve uma atividade com você hoje no Sesc Sorocaba, ele chegou em casa sem parar de falar disso, e ele falou que foi o melhor dia da vida dele. E eu fiquei pensando quanto que a gente está precisando desses combustíveis, né? Eu penso que a atividade com poesia, ela traz a gente mais perto da gente possível. E eu lembro também desse menino especificamente, porque na vez dele, era uma atividade que a gente tinha que falar o superpoder que a gente já tem. E ele falou: ah, eu acho que eu não tenho nenhum. E aí todo mundo começou a falar os superpoderes que ele já tinha, porque eles se conhecem já. Falaram: ah, não, você é super acolhedor, você é muito inteligente. Isso é um superpoder. E eu fiquei pensando, imagina ele voltando para casa pensando em tudo que ele já é, em tudo que ele não sabia que ele era, e em tudo que o mundo convenceu que ele não era. Então, e eu pensei, é muito simples para mim entender, porque foi o melhor dia da vida dele, não é por minha causa. Não tem a ver comigo. Tem a ver com como a gente transforma a partir da palavra. Então, óbvio que eu perpasso esse caminho porque eu estive lá para dar o engate. Assim como tem a Kimani, que agora é uma grande poeta de São Paulo e fez uma oficina comigo. Quando ela conheceu o Sarau e o Islam comigo, e agora ela é, nossa senhora, ela é um meteoro, assim. E eu falo, gente, ninguém deve nada disso a mim. Mas é sobre, às vezes, uma mulher preta só precisar que alguém escute o que ela está falando, ou que olhe para ela e fale: você escreve muito e as suas palavras são incríveis. E lá com esses adolescentes bastou uma atividade sobre autoestima. A gente passou o dia inteiro identificando poesia em objetos, a gente olhava um objeto e eu pedia para eles pensarem: por que esse objeto é poético? Aí dentro de uma pochete eles viram o sistema solar. Quando que dentro de uma pochete eles vão ver o sistema solar fora de atividades que carregam poesia? Aí eu colocava, não sei, um brinco. Aí eles falavam sobre lugar de escuta, de outro jeito, né? Óbvio, mas falavam sobre lugar de escuta. Quando eu me vejo, eu amo trabalhar com criança e adolescente, mais com adolescente, que eu acho que é uma linguagem que eu abarco mais, porque eu consigo fazer, primeiro, eles desligarem de um mundo que é extremamente cruel para você ser adolescente, especialmente se você for um adolescente preto. E segundo, eles se ligarem no mundo deles. Ele saiu de lá se achando muito bom e ele realmente era muito bom, mas eu acho que ele nunca tinha visto isso. Eu fico muito emocionada contando essa história, porque eu penso o quanto a gente precisava disso enquanto adolescente, né? Ter participado de uma mesa, ou de um debate, ou de uma atividade onde a gente se visse bonita, onde a gente se visse criativa, onde a gente conseguisse ver dentro da gente comunicação, onde a gente conseguisse se sentir acolhido, onde alguém sentasse do nosso lado. É tão simples, né? É tão simples, óbvio que ser educador não é simples, mas tem coisas que são muito simples dentro dessa parte de educação. É tão simples quando sentar do lado deles, para mim, olhar no olho deles e falar: gente, vocês são muito, muito bons. Teve uma delas que falou: eu não consigo achar nada bonito em mim. E eu fiquei pensando assim, como isso perpassa o bullying, né? Era uma adolescente gorda. E como eu consegui construir com eles outras narrativas. E como dentro dessas narrativas eu tenho que falar como eles.
Eu não vou chegar lá acadêmica, olhar para a cara deles e falar, gente, o mundo tem que se descolonizar. Não é dessa forma. Porque eu também não entenderia se falassem comigo dessa forma quando eu era adolescente. E isso não quer dizer sobre ser adolescente ou não. Isso é sobre ser inteligente ou não. Isso é sobre acesso. Eu tenho que saber onde eu estou indo e qual é o acesso que chega lá. E dentro desse acesso, eu vou caminhando. Eu sempre pego uma brecha, eu acho a brecha perfeita. Eu lembro de uma aluna minha, que era Yasmin das adolescentes, que todo mundo falava, Yasmin é muito problemática. Eu falei, por que Yasmin é problemática? Eu não vejo nenhum problema dela. Que era uma adolescente negra também. Eu falei, não vejo nenhum problema nela. Ela é problemática porque ela fala muito, porque ela não se identifica. Ela é problemática com o quê? Aí eles falaram, mas é só na sua aula que ela é assim. Eu falei, então a gente tem que repensar como a gente está dando aula. Não é que todo mundo tem que dar aula como eu. Mas é sobre enxergar mesmo, como a gente tem visto esses adolescentes. Para mim, trabalhar com adolescentes é sobre facilitar processos e minimizar dores. Quem sabe elas vão lembrar da minha aula mais para frente, quando elas se relacionarem. Quem sabe elas vão se sentir mais à vontade para trabalhar a sexualidade delas dentro de orientações que eu já sabia que elas estavam vivendo, mas dentro de casa era muito difícil, sobre ser bi, sobre ser lésbica, sobre gêneros fluidos, sobre não binarismo, enfim. Quem sabe mais para frente, dentro de uma vivência abusiva, elas consigam identificar o abuso antes de mim. Porque quando eu estava numa relação abusiva, eu não sabia o que era abuso, nem o que configurava um abuso. Agora elas sabem. Isso não quer dizer que elas não vão passar por isso, mas quer dizer que elas possam se revolucionar muito antes, sair de espaços que são cruéis muito antes, porque a gente permaneceu em espaços, tem aqueles que a gente tem escolha e tem aqueles que a gente não tem escolha, né? Mas sobre os que a gente tem escolha, a gente permaneceu durante muito tempo em espaços que a gente poderia ter saído e não saiu, porque a gente queria estar lá, porque eu até falo, né? Porque a gente queria ser como essas outras pessoas que não tinham nada a ver com a gente. Então, eu acho que para mim, dentro da minha literatura, o fato de trabalhar com adolescentes é a parte mais importante. Fazer trabalho em escola é a parte mais importante. Porque eu consigo... Se eu tivesse feito só isso, se eu tivesse feito um adolescente negro ter se identificado enquanto potência, enquanto um homem muito foda, eu poderia parar o meu trabalho aqui e eu já teria feito o suficiente. Acho que é isso. Bom, até me emocionando. Porque essa coisa da sala de aula é muito, muito forte, muito potente, né? É, e eu tô aqui pensando, quanto eu sinto falta, né, de adolescente. Eu sempre gostei muito de trabalhar com adolescente. Tem um tempo que eu não trabalho com adolescente, exceto quando me convidam para ir a algum lugar, e eu sempre aceito. Chamam para ir na escola, eu sempre topo, porque para mim é muito importante esse processo, sabe, de conexão, de fala. E eu sinto também, até eu vou engatar numa pergunta que eu quero fazer. Quando eu tô próxima aos adolescentes, eu sinto que eu volto no processo de linguagem, tudo que eu saio desse lugar da academia, sabe? Eu estou muito viciada nesse lugar da academia, tento fazer esse exorcismo, mas é difícil. Então, toda vez que eu estou próxima do adolescente, eu sinto muito isso. Eu queria fazer uma pergunta. Ih, acho que está dando eco, peraí. Não, agora foi. Eu acho que eu coloquei o carregador, qualquer movimento brusco. Mas foi. Eu queria te perguntar sobre isso, né? Como é que você vê essa relação entre linguagem acadêmica, poesia? Como é que a gente exorciza isso? Como é que você enxerga isso? Isso é pergunta minha mesmo. Sobre a academia, eu estive dentro da academia 2 vezes, uma na USP e outra na Unifesp. Não me senti abarcada nenhuma dessas vezes. A USP ela me assustou mais, porque eu vinha de uma cidade onde a USP tinha um papel muito grande, assim, de você poder sair de Mato Grosso e vir para cá, cursar uma faculdade. E eu encontrei um ambiente extremamente racista e, enfim, e muito, 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 muito nocivo. Eu sempre falo que a gente fala muito sobre entrar na faculdade, fala pouco sobre como é lá dentro. E talvez se a gente falasse mais como é lá dentro, seria mais fácil, assim, sabe? Claro que é importante a gente estar lá dentro, é óbvio. Óbvio que essas construções são super importantes, a gente precisa estar lá. Mas como é estar lá? Será que a gente não poderia falar um pouco mais sobre isso, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que existem múltiplas linguagens. A linguagem da academia não é a máxima,
E as outras linguagens também podem não ser as máximas, mas para mim me interessa a linguagem de vivência. Lá na escola, na Audara, que é a minha escola de inglês para mulheres negras, eu falo isso para as meninas. Eu falo, gente, eu posso chegar aqui e falar de vários artigos acadêmicos, falar da Bell Hooks, falar da Audre Lorde, falar de Angela Davis, mas me interessa o que vocês criam a partir disso e me interessam também o que vocês criam sem ser a partir disso. Eu quero que elas sejam os sujeitos do próprio conhecimento. Obviamente que elas têm que aprender isso porque é muito importante, pode ser uma grande inspiração para elas. Mas eu tenho alunas lá que nunca tiveram contato nenhum com a academia e são intelectuais negras muito, muito, muito incríveis, que partem para debates que a gente nunca pensaria dentro da academia ou que a gente nunca pensaria fora dela. Então, eu acho que é isso, assim, a academia ela é muito importante, é uma opinião que eu sempre falo, ela é muito importante, eu quero voltar para lá, inclusive, mas agora eu vou mudar para a Bahia e eu vou fazer UFBA. E também vou entrar com a minha cabeça diferente, assim, né? Botar em outro processo, assim como eu estava na Unifesp, eu só não continuei porque eu já estava sendo professora, já era professora e não tinha como continuar. Mas agora eu quero fazer UFBA, quero estar em outro contexto, quero estar com outras pessoas dentro de sala de aula, né? E eu acho que é isso, não enxergar a academia como uma máxima da linguagem e entender, ainda que a gente esteja dentro da academia, quais são os lugares que a gente está frequentando? Porque se a gente está só dentro da academia, fazendo coisa só dentro da academia, não faz sentido para mim. Tá, e aí dentro da academia, onde você está levando esse conhecimento? Ah, conheci uma intelectual africana incrível na academia. E aonde você está colocando esse conhecimento? Porque existem muitos lugares para onde depositar os conhecimentos que a gente tem, né? E eu sempre penso nisso. Eu ainda estou depositando meu conhecimento em escolas públicas? Eu estou influenciando em periferias? Eu estou falando com o povo preto? Ou eu só estou na academia? Porque se eu só estou na academia, vai ser ótimo para mim. Mas não se trata sobre, não é só sobre mim. Se eu sou uma mulher preta, não é só sobre mim. Se eu sou mulher preta, é sobre o coletivo. Então, estar na academia é não esquecer da coletividade. E ser acadêmica é incrível, mas é enxergar também a intelectualidade de mulheres que talvez nunca pisem na academia e são extremamente intelectuais, de sentar para ouvir. Então, acho que é isso, assim, a academia é ouvir, é lugar de escuta, é enxergar intelectuais negras além da academia, mas também é estar lá dentro. Quem pode, quem tem acesso, quem não tinha acesso, mas agora tem, quem pode, quem tem oportunidade de estar lá, que esteja. É muito, 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 muito importante. E eu espero que a gente fale um pouco mais sobre como é estar lá dentro, porque é muito cruel com pessoas pretas. Mas é a gente saber que a intelectualidade de lá foi pré-determinada. Então, e a gente saber que é um conteúdo extremamente embranquecido também. Então, a gente tentar, né? Quando eu fui para a Unifesp, eu já estava, né, super milituda. Eu levava tudo. Eu coloquei candomblé dentro de um trabalho que era sobre literatura clássica, a Eneida. Tipo, não sei como que eu consegui, mas eu consegui. Então, eu ficava tentando linkar toda hora, dentro da academia, os meus conhecimentos de vivência. Porque eu via que o candomblé não estava abarcado na academia. E eu via que as oralidades também não. E eu via que tal pessoa, enfim, acho que é tudo isso, assim, a gente trazer os nossos para dentro da academia, seja no mestrado, no TCC, que seja, mas é a gente enxergar essa intelectualidade para além da academia. A minha madrinha do terreiro, a Jaci, é a maior intelectual negra que eu conheço. Ela nunca pisou numa academia, mas ela é a maior intelectual negra que eu conheço. E quando eu sento para ouvir o que ela fala, eu posso ler 300 artigos de mestrado, doutorado, o que for. Nunca vai se equivaler. Então, eu acho que a gente não fechar os olhos, é a gente abrir retina, né? A gente fala muito sobre o processo de descolonizar o olhar. Mas, para além disso, é abrir o olhar também. E, então, é estar na academia, mas não esquecer, né? Que existe um coletivo, que existe intelectualidade para muito além da academia e não se deixar levar pela linguagem acadêmica. Porque você pode chegar num lugar e não falar termo nenhum. Né? Porque às vezes a gente chega num lugar para falar, por exemplo, eu dei uma palestra para 300 mulheres idosas de um abrigo. Eu vou chegar lá e vou falar, gente, o feminismo negro? Não. Eu vou falar sobre de outro jeito, e depois elas vieram falar comigo, elas amaram, e a gente virou melhores amigas. Porque eu também adoro, assim, eu gosto de públicos diversos. Eu não vou chegar lá falando de termo nenhum, elas são feministas muito antes da gente saber o que é ser feminista. Elas são guerreiras muito antes da gente falar o que é ser guerreira. Elas já fazem na prática
muito antes. Eu vou chegar para minha mãe e vou falar, ah, mãe, sobre feminismo? Não é sobre isso. Minha mãe é mãe solo, cuidou de 2 crianças sem grana nenhuma. Se isso não é feminismo, eu não sei o que é. Ou o que for, né? Pode ser qualquer outro nome de movimento também. Então, é a gente saber onde a gente está depositando esses termos, sem a gente não parecer pedante também. Não vou chegar numa mesa... Eu já sei que eu sou uma intelectual negra, eu sou uma intelectual negra. Eu não vou chegar numa mesa, a depender do meu público, e falar sobre termos e termos sem fim. Porque eles já estão nesses termos há muito antes. O termo já é vivência para eles. Eles não são objeto de estudo, né? Eles já são sujeitos da própria vivência e do próprio conhecimento. Acho que é isso. Falei a beça também. Falou, eu vou pegar essa faixa e explicar para tantas amigas minhas que estão em processos bem. Vou replicar para mim também, sempre ouvir de vez em quando, e para amigas que estão em processos de muita dor, né, na academia. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que vislumbrou uma coisa do mestrado e aí está sofrendo muito. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre o quanto as pessoas não falam para a gente. E aí a gente sonha ocupar esse lugar e quando chega lá é porrada em cima de porrada, é desestruturação da nossa existência, assim, é pesado. Assim. Tô só arrumando aqui a câmera que eu coloquei para carregar o celular. Não, Mas é beleza. pesado. Mas a gente falar sobre isso, sempre a fala, ela cabe, né? A gente dialogar, a gente conversar, a gente já vai se sentir mais confortável. Porque existe também uma fala que a gente tem que estar em todos os espaços. Não sei se essa fala abarca a academia, estou pensando sobre isso. Mas eu já não acho que a gente tem que estar em todos os espaços. Eu acho que a gente tem que estar em espaços que a gente fique bem. Porque quando eu comecei a achar que eu tinha que estar em todos os espaços, a minha depressão, ela piorou tanto que eu pensei, não, calma. Não é bem por aí. Então, acho que a gente tem que estar em espaço onde a gente acredite que ali naquele espaço vai haver uma mudança efetiva com a nossa existência, com a nossa fala, onde a gente também esteja disposto a mudar e que a gente esteja em espaços que preservem a nossa saúde mental, que já é tão limitada, né? Sim, com certeza. Você falou que queria ler um poema pra gente, estava aí na luta. Ah, eu lutei para ler esse poema. Eu falei, será que é um sinal para eu não ler esse poema? Eu falei, que nada, esse poema é tudo. Aí eu busquei o carregador, na hora que caiu a live, fui lá correndo, falei, cara, aquele não funcionou, mas eu consegui. Eu vou ler um poema que fala sobre saúde mental, de um jeito... Eu vi uma vez eu vi um poema de um menino que chamava Derek, se não me engano, de fora. Eu tenho o privilégio do acesso à linguagem, eu aprendi inglês sozinha, mas também tive o acesso ao inglês na escola, enfim, né? Mas aprender mesmo a fluência foi sozinha, traduzindo música. E a partir disso eu fico vendo muitos poetas de fora e tal. Eu vi um poeta falando sobre como ele se via enquanto estar vivo, ele queria estar vivo, e ele era um poeta preto retinto, assim. E aquele poema mexeu muito comigo. E a gente tem falado pouco sobre saúde mental. Na verdade, a gente tem falado muito sobre saúde mental, mas eu acho que a gente tem medo de abarcar certos caminhos. E aí eu escrevi esse poema a partir disso. Ele está no segundo livro, mas de uma forma mais resumida. Eu queria tanto que alguém tivesse escrito um poema sobre isso, queria tanto que não fosse eu, queria tanto que não fosse eu que tivesse escutado Tenha Pensamentos Felizes. A felicidade é uma escolha. Ai, mas todo mundo fica triste, depressão, bobagem, frescura. Toma um chazinho, não toma remédio, não. Eu, hein? Isso aí é falta de Deus. Eu queria saber a fórmula exata da empatia, como eu queria, para te mostrar. Quem sabe você troca a frase eu tenho medo do que você pode acabar fazendo por você é importante, sabia? O seu medo da palavra suicídio nunca fez uma vítima a menos. Depressão é água que não dá pé. É quando tudo e nada são urgência. É silêncio gritado. Depressão é quando o pedido de socorro mora na ausência constante. É quando ninguém sabe lidar e ainda esperam que você saiba. Depressão é céu vermelho de inverno. É engolir a própria voz. É quando estar quebrada parece ser a única realidade que eu conheço. É quando, por mais que eu tente dizer sim, meu corpo continua dizendo que não. E você continua falando comigo como se eu fosse os amigos que foram embora, como se eu fosse todos que não me protegeram, como se eu fosse os remédios que eu tomo todos os dias, como se eu fosse exagerada, como se eu fosse o meu passado, como se eu fosse o meu abuso, como se eu nunca tivesse morrido, como se eu conseguisse chorar.
Você parece ter certeza do que eu sou, mas não se interessa em ser a minha carne por um tempo, ou em me perguntar como anda o meu fôlego quando eu acordo de manhã, nem quer saber com que potência meus vazios me engolem, se sinto mais raiva que tristeza, ou mais tristeza que raiva, ou se há dias em que me sinto livre, ou se nem sinto mais nada. Comigo ninguém pode, ou sou eu que não posso com ninguém? Aos que se foram, peço a Oxalá que lhes dê a paz que aqui não encontraram, mas e quanto aos que ficaram? Se tudo que é bonito tem uma consequência, eu penso nisso todo dia. Quanto do sangue do poeta você vê na poesia? Ontem alguém me perguntou, quando é que você vai falar de amor? E eu respondi, e trazer a minha vivência aqui é falar de quê? Me reconhecer prioridade é falar de quê? Mas hoje serei mais do que um diagnóstico, porque apesar de toda a maldade do mundo, coisas bonitas continuam acontecendo sem o nosso controle, que hoje eu seja uma delas. Minha voz é um estrondo e vale a pena ser ouvida, e meu corpo também fala, é em mim que está a saída. Hoje eu não vou para a lista de pretos que se foram, essa lista que todo mundo cita, que hoje eu reconheço até na fraqueza um motivo para a revolução. Hoje serei minha própria cura, hoje não terei vergonha, hoje não vou esperar que me salvem. E se não houver ninguém para me dizer que sou sagrada, que eu seja a própria deusa de minhas águas salgadas, que eu me perdoe, que eu me recomece, que eu me renomeie. Hoje a doença pode até me consumir, mas não pode me chamar de lar. Serei minha casa, mesmo que só eu me faça visita. Hoje não estarei no olho do furacão, hoje serei o furacão. Hoje eu estou viva, hoje eu estou celebrando tudo que eu sou. Hoje eu escolhi o gosto de vida, hoje eu sou coragem, hoje eu estou viva, hoje eu estou viva, hoje eu estou viva. E quem sabe, me vendo aqui viva, outras pessoas escolham permanecer vivas também. É isso, esse poema me mexe de monte. Enfim. É foda. Ele me mexe também. Mas é isso, estamos vivas, é sobre isso. Estamos vivas. Ah, estamos vivas e eu tô, assim, é... Ai, muito, muito, muito feliz mesmo de estar, nossa, dividindo essa live. Eu tô, assim... Ai, Jesus. Eu Ai, meu agradeço Deus, vamos lá. o convite pela troca. É, não, com certeza. Alguém deixou... O Daniel tá me sinalizando aqui. Nega Black perguntou qual a sua formação. Não, eu não formei, eu me formei na vida mesmo. Eu fiz 3 anos de faculdade na USP, 2 anos de faculdade na Unifesp. E agora eu espero que eu vá para a faculdade da UFBA. Eu quero muito fazer faculdade lá. Eu não dei conta. A primeira vez eu não dei conta porque eu entrei em depressão, achei o ambiente extremamente nocivo. E a segunda vez eu já tinha escola, porque nesse meio tempo eu fui me virando, né? E quando eu soube que eu poderia usar o inglês como ferramenta, eu já estava dando aula, então o horário não coincidiu. Mas é isso, eu vou estudar, vou passar de novo e estamos no corre. Gente, Bahia é meu sonho, assim, você falando que vai para a UFBA, eu tenho. Bahia é meu lugar de coração aqui. Espera aí que tem uma pergunta surgindo. Eu tive, um pouco antes da quarentena, né? Eu até brinco, se eu soubesse o que vinha, acho que eu não tinha voltado. Eu tive em Salvador, na casa de uma amiga que estava até aí na live. Minha irmã estava comigo, né? E, nossa, eu sou apaixonada por aquela cidade. Alguém perguntou o nome desse poema. Foi Além Luz. O poema é Hoje Estou Nome Viva, tem lá no IGTV, lá na página. Eu coloquei o negócio de gatilho, porque alguém me avisou que poderia ser gatilho, eu coloquei. Mas eu acho que é mais um poema sobre estar vivo do que sobre a depressão em si, né? E é mais um poema de autocontemplação também. Sim, tem uma galera dizendo amor UFBA aqui, é, vendo bem. Eu já ouvi várias coisas aqui. Acho que você vai ser muito feliz na Bahia. Bahia é um lugar eu amo. Eu vou para lá com É, certeza. eu vou desativar os comentários aqui só um instantinho, gente, para a gente fazer uma selfie. Pode Ah, ser? Deixa eu. Que aí fica sem. Só um instantinho, gente, que aí fica sem os comentários. Vamos dar aquele sorriso bonito. A quem quiser aproveitar também. deixa eu tirar também. Oi, Oi? Peraí. tira também. Foi.
Pronto, agora foi. Da última vez que eu fiz isso, da última live que eu fiz, aí eu tirei rapidinho e ninguém conseguiu tirar ao mesmo tempo. Agora acho que a gente ficou um tempo, porque tem um delay, né? Pra gente tem um ritmo aqui, para as pessoas tem outro ritmo. Chega depois. Sim, então perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim, o Instagram trollou a gente, essa é o terceiro bloco já. Mas as outras duas já estão no IGTV. Quem chegou agora consegue ver depois. Os livros, mãe, ó, agora eu vou fazer, eu tenho certeza que minha mãe e minha irmã vão voltar a ler depois da sua live, entendeu? Porque eu canso de entubar, entendeu? E elas não leem. Vou começar a retomar a leitura com o meu livro. Exatamente, com certeza. E aí, alguém perguntou onde é que os livros estão disponíveis para comprar no site da editora. Tem em todos os sites de livraria online, tem na Americanas, no Submarino. Agora a gente lançou uma coletânea. Se vocês colocarem no Google Coletânea Riane Leão, dá para achar melhor onde tem os sites. Que é os 2 livros por 54, que daí fica na promoção. A gente lançou essa coletânea por conta da pandemia mesmo, entendendo que a galera estava mais sem grana. Mas dá para comprar o e-book, que é bem mais barato, que é 10 ou 15 reais. Tem na Amazon, tem na Livraria Cultura, tem em todo canto. A coletânea, para quem quiser comprar os dois, é porque está nesse preço promocional de promoção de pandemia, que foi que eles mandaram mensagem falando que muita gente estava querendo acessar, não estava conseguindo. Mas se colocar coletânea Riane Leão no Google, dá para achar, tem no Americano, Submarino, vários sites. Ah, beleza. Riane, quero te agradecer muito, Eu que agradeço. muitíssimo. Foi incrível, maravilhoso. Pedir para você deixar o espaço para você encerrar, para você, se quiser ler mais algum poema, o que mais você quiser falar. E te desejo toda a sorte do mundo na UFBA. Tenho certeza que você vai e agora vai. Mas também, se não for, tudo bem também. Já tem muita potência e você é uma intelectual negra. E, nossa, essa live para mim foi incrível. E sim, vai ficar salva, porque até eu tô aqui, vou ver e rever, porque uma coisa é estar aqui nesse momento e depois assistir é outro processo. Eu queria agradecer a todo mundo que está aí. A gente foi e voltou várias vezes e as pessoas foram e voltaram com a gente. Então, muito obrigada. Curtam aqui, por favor, a página do Oriki, quem está chegando pela primeira vez. Então, sigam. A gente está sempre trazendo lives bacanas. Acompanhe. A gente costuma fazer as lives normalmente quintas e sábados. A gente está fazendo hoje na sexta. De vez em quando a gente muda também, mas fica atento que a gente sempre sinaliza. E comprem os livros também, gente. Fortaleçam a literatura independente. No site da editora vocês encontram os nossos livros. Riane, a palavra é sua. Primeiro, eu quero te agradecer. Fiquei muito emocionada nessa live, não foi à toa. Tem poemas e falas que mexem muito comigo de qualquer maneira, mas eu acho que às vezes a gente está mais cachoeira mesmo, talvez seja um desses dias. E acho que é energia também. Ai, sua mãe toda bonitinha comentando, tô achando muito fofo. Eu te agradeço muito pelo espaço. Eu tenho feito algumas lives e acho que tem algumas que pegam mais no coração da gente mesmo. Te agradeço muito. Que vocês sigam a Oriki Editora, é muito importante também o trabalho que vocês fazem. Você sabe o quanto é grandioso. Comprem livros nessa quarentena, se possível. Se não for possível, reverberem literaturas, de todas as literaturas possíveis, principalmente a literatura independente. E é isso, eu agradeço a quem ouviu, porque a gente fez a live, foi, voltou, e muita gente ficou aí de toda forma. Eu agradeço muito qualquer espaço que eu tenho que seja confortável, espaços de fala e de escuta são importantes. Te agradeço muito, foi muito especial. Vou terminar com um poema que eu separei aqui do livro também. Tá? É do segundo livro. Eu tenho lido mais do segundo, porque como ele é mais recente, então eu tenho vivido mais dentro dele que do outro. Mas o Tudo Nela Brilha é o meu xodózinho. Vou ler um poema do meu segundo livro, do Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, da página 111, que é sobre cura, que na verdade era a premissa dessa live e foi, né? Foi bem curativa.
Eu sinto e vejo a minha cura é processo lento, e mesmo nas noites em que não alcanço, alguém aparece para me lembrar que já não há tempo para quebras. E sem jeito me levanto, ainda com as pernas fracas e os olhos inchados. Antes tivesse ficado um pouco mais no chão e aprendido sobre o seu gosto, decorado o caminho de volta da beira do precipício, impuseram a pressa no meu cicatrizar. A minha cura é abstrata e confusa, não tem linearidade. Se ontem sorri levezas com os olhos, hoje a memória me engole e desestrutura. Olheiras provam que eu estou sempre contendo enchentes. Me adaptando novamente ao silêncio depois de tanto gritar, não é que eu fique sem assunto, é que às vezes é melhor não dizer nada. Deslizando entre esquecimentos, seleciono as injustiças. Eu prefiro saber o que perdi. A minha cura não é de todo estancada. Ainda sangro, ainda perco, ainda estou construindo uma possível saída. Por isso a poesia, o verso de mar bravo. Placas para não mergulhar, não hoje. É esse o perigo em ser de verdade. Distanciamento. A minha cura é a paciência com a minha solidão, a insistência com as brechas, ser esmagada sem previsão, mas ser cobrada pelo cuidado que não recebo. Eu percebo. Meus significados não se dão facilmente e me exigem explicações que se dissipam. A culpa não é minha se estamos acostumadas, viciadas em dicionários, frases prontas, soluções instantâneas e teorias. Eu sou algo novo todos os dias, mesmo partindo do antigo. Eu sinto e vejo a minha cura, que por vezes enlouquece, e me concentro não em resistir, mas em puxar o ar e dar abertura às minhas contradições, aos meus próprios presságios. Eu já sei ser sol no escuro. Às vezes piso em meu próprio abrigo, fujo e deixo notícias somente comigo. E sem a dor nos estilhaços, continuo me curando, continuo viva. É isso. Obrigada, viu? Muito feliz. Muito achar nos seus caminhos, muita leveza. Você também, Anne. Manda beijo para Carol também, Com maravilhosa. certeza. Beijo grande. Fique bem. Beijo. Beijo, lindeza. Obrigada. Gente, obrigada a todo mundo que ficou. Amanhã a gente tem live com a Simone Rico, aqui na editora, às 8. Por favor, venham assistir. Também vai ser maravilhosa. Simone maravilhosa, que estava por aí também. É isso, obrigada a todo mundo que ficou até agora. Sigam o perfil da editora, Oriqui Editora. Acessem o site oriqui.com.br. Comprem nossos livros e gratidão por terem ficado até aqui. Beijo.